Mundo apocalíptico. Capítulo 21. Roupas de proteção de segundo grau. Yui olhou para a garota de cabelo curto e disse, qual é o seu nome? Meu nome é Shen King. A garota de cabelos curtos respondeu rapidamente. Yui disse a ele, bom, eu vou levar você comigo. Onde está Shi Yang? Shen King disse, ele está no dormitório feminino. Quando o mundo mudou, ele protegeu Wang Qian e Zhan Xin para se retirarem para o quarto. Bem, você irá comigo. Yui, ouvindo a informação, saiu rapidamente pela porta. Shen King rapidamente seguiu atrás de Yui. Hesitando um pouco, o cara de óculos e os demais não seguiram Yui. Yui deixou claro que nem sempre pode protegê-los. Eles também não queriam sair do pequeno supermercado. Yui e Shen King acabaram de sair do pequeno supermercado e imediatamente franziram a testa. Ele viu Ji Qinggu lutando com 8 zumbis. Entre os 8 zumbis havia um que tinha 2 metros de altura e era enorme. Com uma velocidade comparável à de uma pessoa comum, não parecia com os zumbis lentos. Poder evoluído infectado, zumbi L1, nível 10. Com maior força e pele como aço. Habilidade de infecção viral. A infecção pode transformar formas de vida em seres infectados. Yui franziu a testa. Não é bom. Ele gritou alto para Ji Qinggu. Ji Qinggu, tenha cuidado. Esse cara é um monstro de força de nível 10. Ji Qinggu com a equipe novata ataca a cabeça do zumbi como um ataque rápido de uma cobra, fazendo com que a cabeça do zumbi seja torcida para o lado. Ele então correu rapidamente em direção ao zumbi L1, atingindo o pescoço do zumbi L1. Este ataque normalmente quebraria o pescoço do zumbi comum, mas quando atingiu o pescoço do zumbi L1, sua cabeça apenas balançou um pouco. Aquele enorme zumbi L1 abriu sua mão gigante e atacou Ji Qinggu. A distância entre o zumbi L1 e Ji Qinggu era muito próxima. Mesmo com a agilidade e velocidade de Ji Qinggu, ele seria incapaz de evitar. Ji Qinggu, vendo a morte certa, quando de repente entrou na curta distância, explodiu 2 vezes mais rápido e saltou para trás, evitando o golpe mortal do zumbi. Acho que essa é a habilidade de Ji Qinggu. Yui pensou, então correu em direção ao zumbi L1. Depois de escapar do golpe mortal do zumbi, Ji Qinggu manteve sua velocidade louca enquanto continuava a acertar o zumbi na cabeça. A defesa do zumbi L1 está muito além da imaginação de Ji Qinggu. Sua cabeça foi atingida dezenas de vezes por Ji Qinggu, mas ainda sem nenhum dano. Mas agitando a garra ainda não conseguiu agarrar Ji Qinggu. Ossos brancos como uma flecha disparada em direção ao zumbi L1, segurando o machado para atingir o zumbi L1 como um ciclone. O zumbi levanta o braço direito para bloquear. O poder de White Bones é muito maior que o de Ji Qinggu, e seu machado era extremamente afiado. O braço direito do zumbi L1 foi decepado pelo ataque de White Bones. White Bones então atacou o pescoço do zumbi, cravando seu machado nele, mas não conseguiu cortá-lo. O ponto vital do zumbi L1 foi danificado e ele imediatamente começou a ficar furioso, dando um passo à frente e deu um soco no braço direito de White Bones. O punho atingiu o machado com o braço direito de White Bones. Que grande poder! Ver a cena fez Yui tremer. Depois de passar por um fortalecimento contínuo, White Bones está fisicamente muito forte. O zumbi com um único soco quebrou o braço de White Bones, o que é extremamente assustador. Se o soco fosse lançado em um corpo humano, ele os mataria imediatamente. Distraia-o. Yui pediu ossos brancos. White Bones avançou com a mão esquerda segurando o machado. Sem uma arma, mesmo White Bones não é páreo para o zumbi L1. O zumbi atingiu o braço esquerdo de White Bones. Nesse momento, Ji Qinggu avançou lateralmente, atingindo a cabeça do zumbi L1. O golpe faz com que o corpo do zumbi fique levemente torcido, fazendo com que o golpe seja perdido. Yui aproveitou a oportunidade para avançar, segurando sua espada no alto, cortando severamente a parte superior do pescoço do zumbi. Acompanhado por um som como se 2 metais se chocassem, sob o golpe da espada Tang, o zumbi L1 foi decapitado. A cabeça do L1 caiu no chão e imediatamente uma grande bola de luz do corpo do zumbi voou em direção a Yui. Você foi promovido ao nível 8, aloque os 2 pontos de estatísticas. Quando a luz entrou no corpo de Yui, a mensagem em sua cabeça soou. Atribua um ponto a vigor, um ponto a agilidade. Yui ordenou. A resistência permite que Yui lute por mais tempo, enquanto a agilidade pode melhorar seu tempo de reação e velocidade geral. Se houver zumbis do tipo poder, então deve haver zumbis do tipo velocidade. A necessidade de Yui ser mais rápido para lidar com os zumbis evoluídos no futuro. Depois de ser promovida para o próximo nível, Yui olhou para o corpo do zumbi L1. Perto do corpo do zumbi L1 havia um livro de habilidades e uma caixa de tesouro de bronze, 2 caixas de tesouro brancas e uma moeda preta de vida no valor de 100. Yui rapidamente pegou o livro de habilidades perto do corpo. Nível de habilidade 1, poder esmagador. Depois de usar essa habilidade dentro de 30 segundos, mais 10 de força. Usar essa habilidade consumirá 5 pontos de resistência. Tempo de espera nenhum. Yui rapidamente pegou todos os itens em seu abdômen e então eles correram para o ônibus escolar. Ji Qinggu, White Bones e Shen King também seguiram imediatamente atrás dele no ônibus escolar. Yui olhou para Shen King e disse, Shen King, vá para o banco do passageiro e mostre o caminho a Shen Yao. Shen King foi até o banco do passageiro e mostrou o caminho a Shen Yao. Neste momento, Ji Qinggu caminhou até o lado de Yui e perguntou, que tipo de livro de habilidades é esse? Yui jogou o livro de habilidades para Ji Qinggu e perguntou, poder esmagador. Você precisa? Na batalha anterior, Ji Qinggu também ajudou a combater o zumbi L1. Yui não queria ser ganancioso e não distribuir os saques. Ji Qinggu olhou o livro de habilidades e o devolveu a Yui. Preciso de uma boa espada. Essa habilidade não combina comigo. A habilidade de poder esmagador consome muita resistência. Para Ji Qinggu é um fardo muito pesado. Usando essa habilidade, ela poderia muito bem obter uma boa espada. Anteriormente, Ji Qinggu não conseguia danificar a cabeça do zumbi L1 porque sua arma era muito ruim. Yui não se opôs, abrindo imediatamente a caixa do tesouro de bronze. Esta foi a primeira vez que ele viu uma caixa de tesouro de bronze. Abrindo a caixa do tesouro de bronze, uma luz cor de bronze brilhou. Uma vestimenta protetora branca apareceu na frente de Yui.
Roupas de proteção de segundo grau, todas as estatísticas mais 5. Capaz de resistir a balas de pequeno calibre e infecções abaixo do nível 20 vezes. Durabilidade 20. Yui, vendo as estatísticas da roupa de proteção de segundo grau, seus olhos brilharam. Ele imediatamente disse: eu quero este equipamento. Capítulo 22, Habilidade Passos Sombrios. Ok. Ji Qingwu dá uma olhada nas roupas de proteção de segundo grau, sem objeções. O principal esforço para matar o zumbi L1 foi Yui e White Bones, e Ji Qingwu também não queria colidir com Yui por causa das roupas de proteção de segundo grau. Yui abriu uma caixa de tesouro branca, uma luz branca brilhou, a caixa de tesouro branca logo desapareceu sem deixar nada para trás. Esta caixa do tesouro realmente não tem nada? Yui franziu a testa e pensou calmamente. Yui não hesitou em abrir outra caixa de tesouro branca, uma luz brilhou e uma espada Tang apareceu na sua frente. Ji Qingwu viu a espada Tang, seus olhos brilharam com um toque de desejo, ele pegou a espada na mão, amando a espada e não a deixando ir. Esta espada Tang, eu quero. Ji Qingwu tem muita inveja da espada Tang na mão de Yui. Se ela tivesse a arma certa, ela não teria ficado tão indefesa contra o zumbi L1. Bem, Yui não teve objeções. Ji Qingwu com aquela esgrima requintada e a espada Tang em mãos aumentará seu potencial de batalha pelo menos dobrando. Ji Qingwu acariciou o cabo da espada, vendo as moedas de sobrevivência, mas sem olhar para o livro de habilidades. Eu só quero essa espada Tang, as outras são sua propriedade. Bem, Yui colocou seus itens na mochila e rapidamente vestiu roupas de proteção de segundo grau. Estamos aqui. O ônibus escolar parou no dormitório feminino, gritou Shen Yao. Vamos. Yui sem qualquer hesitação e com White Bones saiu correndo pela porta aberta. Yui acabou de descer. Na frente do quarto havia mais de 20 zumbis em seu caminho. White Bones liderou o caminho, segurando o machado como um redemoinho que avançou contra o grupo de zumbis. O machado voou. Uma cabeça de zumbi voou alto. Nenhum dos zumbis era páreo para White Bones. Depois que Yui vestiu a vestimenta protetora de segundo grau, com estatísticas comparáveis às dos ossos brancos, ele também imediatamente correu para a batalha contra os zumbis. Entrando na luta, Yui estava correndo como um fantasma no meio de um enxame de zumbis. Com um movimento de mão, ele cortou a cabeça de um zumbi. Tão incrível! Ele está muito mais forte do que ontem. No ônibus escolar, Shen Yao observou Yui, cheio de pensamentos surpresos. Quando poderei ser tão forte quanto ele? Wang Shun observando um homem esqueleto lutando no meio do grupo de zumbis, observando Yui decapitar um zumbi, com os olhos cheios de inveja. Ji Qingwu logo se juntou à luta. Os mais de 20 zumbis que ocupavam a frente do dormitório feminino foram logo exterminados pelo trio. Xi Yang, onde está você? Eu sou Yui Zong. Matando todos os zumbis na frente do dormitório feminino, Yui gritou bem alto. No dormitório 206 do dormitório feminino, um cara alto e muito bonito ouviu as palavras de Yui. Seus olhos brilharam. Ele rapidamente correu para a janela e gritou bem alto. Sim, estou no dormitório 206. Ji Qingwu, deixo este lugar para você. Yui dizendo a frase, então correu para o dormitório feminino com White Bones. O som do ônibus escolar era muito alto. Os zumbis ao redor foram atraídos por ele. Se ninguém ficar para proteger o ônibus, ele logo será cercado por zumbis. Depois de abandonar Ji Qingwu, Yui e White Bones correram rapidamente em direção às escadas. Matando 6 zumbis que bloquearam seu caminho, Yui e White Bones subiram as escadas para o segundo andar. Bem naquele momento, um pequeno zumbi com pele cinza azulada como um fantasma correu em direção a Yui, uma garra apontando para seu corpo. Yui usou todo o seu poder para pular novamente e depois desceu as escadas. Tão rápido, Yui levantou-se rapidamente, cheio de horror. A velocidade do zumbi era muito mais rápida comparada à dele antes de ele vestir a roupa de proteção de segundo grau. A velocidade do zumbi era muito rápida. Se ele não estivesse usando a roupa de proteção de segundo grau, não conseguiria reagir a tempo. Infection Evolved da Agility S1, nível 10. Tem uma velocidade assustadora. Habilidade de infecção viral. A infecção pode transformar formas de vida em seres infectados. Uma carga que for saiu e a recuar. O zumbi fantasmagórico S1 logo se envolveu com White Bones. O zumbi S1 é muito rápido. Uma garra agarrou o corpo de White Bones, removeu um pedaço de osso do corpo de White Bones. O corpo de White Bones é feito de ossos, sem a armadura cobrindo o corpo. Os ossos podem ser facilmente removidos. A mão esquerda de White Bones balançou o machado, mas não derrubou aquele zumbi S1 extremamente rápido. Yui disparou rapidamente em direção ao zumbi como uma flecha rápida. Depois de vários passos, Yui estava na frente do zumbi S1, uma espada com luz fria ricocheteando em direção ao zumbi. O S1 moveu seu corpo ligeiramente para a direita, evitou o ataque mortal de Yui e então lançou uma garra cruel em direção a Yui. Uma luz pisca nos olhos de Yui, ele chuta o zumbi sem piedade no corpo, fazendo o zumbi voar alguns metros de distância. White Bones aproveitou a oportunidade e deu um passo à frente, seu machado balançando em direção ao zumbi. O zumbi S1, como macaco, rapidamente torceu o corpo, evitando o ataque de White Bones. Yui aproveitou a oportunidade para derrubar o zumbi S1. O zumbi estava no ar, incapaz de se esquivar, a espada de Yui cortou a cabeça do zumbi, sangue sujo espirrando por toda parte. Depois de decapitar o zumbi, Yui ficou sem fôlego. Se ele não tivesse a proteção da roupa de proteção de segundo grau, ao lutar com o zumbi S1 ele teria se infectado. Depois de matar o zumbi S1, uma bola de luz branca voou do corpo do zumbi para o corpo de Yui. Enquanto estava no chão, um livro de habilidades e 2 baús de tesouro caíram. Você foi promovido ao nível 9, por favor, aloque os 2 pontos de estatísticas. Depois que a bola de luz entrou em seu corpo, aquela doce mensagem soou em sua cabeça. Distribua um ponto para agilidade, um ponto para vigor. Yui distribuiu rapidamente.
Livro de habilidades de nível 2, Passos Sombrios. Após ativar Shadow Steps, dentro de 30 segundos, agilidade mais 30. Usar essa habilidade consumirá 15 pontos de resistência. Tempo de espera nenhum. E sem qualquer hesitação, essa habilidade é muito adequada para mim. Com esse pensamento em mente, o livro de habilidades logo se transformou em luz negra e entrou em seu corpo. A luz negra condensou-se em seu corpo, transformando-se em uma fumaça persistente parecida com uma runa. Yui colocou as 2 caixas de tesouro brancas restantes em sua mochila e elas continuaram correndo para o segundo andar. A Universidade Zonghai é uma universidade de primeira classe. Os dormitórios estudantis são 4 quartos standard, cada andar com 10 quartos. O número de zumbis em cada andar não era grande, e logo foi eliminado por Yui e White Bones. Shi Yang, estou aqui, abra a porta. Yui, depois de matar os zumbis, foi para o dormitório 206 e gritou para dentro. Capítulo 23, Shi Yang. Logo, a porta do quarto foi aberta e Shi Yang e a equipe novata saíram rapidamente. Sim, você ainda está vivo. Yui observou Shi Yang com um leve sorriso no rosto. Ele deu um passo à frente e deu um soco no ombro de Shi Yang. Shi Yang, com um rosto bonito e um traço de sorriso, olhou para Yui. Sim, amigo, muito obrigado. É Yui Zong? Faz muito tempo que não vejo, sou Zanshin, você se lembra de mim? Só então, de dentro do quarto, surgiu uma garota bonita com longos cabelos negros e rosto oval, com risadas para Yui. Yui olhou para Zanshin e disse suavemente, Zanshin, olá. Shi Yang é bonito, muito estudioso, também é muito atlético. Era o perseguidor de muitas meninas no ensino médio. De acordo com o conhecimento de Yui, certa vez, Shi Yang fez com que 10 garotas se confessassem a ele, e 2 garotas que o perseguiram foram da cidade de Leijian para a universidade. Zanshin era uma dessas 2 garotas. Mesmo depois de entrar na universidade, a popularidade de Shi Yang entre as meninas não diminuiu. Mas sendo amigo de Shi Yang, Yui sabe que Shi Yang não gostava das garotas próximas a ele. Logo 5 meninas saíram do dormitório. Vamos, este não é lugar para conversar. Yui disse isso e imediatamente desceu correndo. Shi Yang assumiu a retaguarda para proteger as 6 meninas. Yui e White Bones rapidamente desceram as escadas e viram na frente do ônibus escolar. Lá estava Ji King-gu lutando para matar todos os zumbis que tentavam se aproximar do ônibus escolar. Mais de 10 zumbis foram mortos por sua espada Tang. Mas mais zumbis se aproximavam, dando às pessoas uma sensação de desesperança. Com os zumbis avançando sob pressão, Ji King-gu matou os zumbis enquanto recuava constantemente, tentando ganhar tempo. Yui, vendo isso, junto com White Bones, correu para matar os zumbis que se aproximavam, parando temporariamente o avanço dos zumbis. Shi Yang junto com as 6 meninas correram rapidamente para o ônibus escolar. Estamos bem. Sim. Depois que todos entraram no ônibus escolar, Shi Yang imediatamente gritou para Yui. Para trás. Yui olhou para Ji King-gu e disse. Então, junto com White Bones, eles rapidamente correram em direção ao ônibus escolar. Ji King-gu convenientemente decapitou outro zumbi e imediatamente correu para o ônibus escolar. Shen Yao rapidamente ligou o ônibus escolar e entrou no campus. Na rua, o ônibus escolar atropela continuamente os zumbis, fazendo alguns deles voarem, fazendo com que o ônibus escolar balance constantemente. Aonde vamos? Sentado no banco do motorista, Shen Yao olhou para frente e perguntou a Yui. Yui respondeu rapidamente. Vá ao posto de gasolina em Lake District. Yui olhou para Shi Yang e perguntou. Shi Yang, em que nível você está? Os olhos da percepção podem discernir informações de monstros de até 5 níveis acima, mas não podem ver informações de humanos. Shi Yang respondeu imediatamente, nível 4. Yui pegou o livro de habilidades de nível 1 poder esmagador e jogou em Shi Yang. Dê uma olhada no livro de habilidades e veja se você pode usá-lo ou não. Shi pegou o livro de habilidades e olhou para ele, depois jogou de volta para Yui. Não combina comigo. Yui pegou a vestimenta protetora de primeiro grau e jogou-a em Shi Yang. Coloque esta vestimenta protetora. Os itens caídos dos zumbis são adaptativos, podendo se transformar automaticamente para caber no corpo do usuário. Shi Yang rapidamente vestiu a vestimenta protetora de primeiro grau que Yui usava anteriormente. Seu aumento de poder não foi pequeno. No momento em que Shi Yang estava vestindo a vestimenta protetora, Yui rapidamente abriu as 2 caixas de tesouro brancas. Uma das caixas soltou uma luz branca e depois desapareceu. Da outra caixa havia um escudo prateado. Escudo branco de primeiro grau, capaz de resistir ao ataque de monstros de nível 15 e abaixo. Força mais 1. Durabilidade 20/20. Yui agarrou o escudo e sacudiu algumas vezes, descobrindo que não era pesado, pesava apenas alguns quilos, era uma arma defensiva. Shi Yang, pegue este escudo. Yui jogou o escudo em Shi Yang. Yui tem roupas de proteção de segundo grau, então ele não precisa do escudo. Shi Yang aceitou o escudo, mas não disse nada. Ele não é um homem de muitas palavras, mas é o melhor amigo de confiança de Yui. Quando eram jovens, Shi Yang e Yui, segurando barras de ferro, certa vez lutaram com 8 valentões conhecidos. Essa experiência é a luta mais perigosa de sua vida. Se a polícia não chegasse rapidamente, eles teriam morrido. Yui deu uma olhada nas 6 garotas e perguntou a Shi Yang em voz baixa, uma delas é sua namorada? Yui perguntou suavemente a Shi Yang, mas as 6 garotas que acompanhavam Shi Yang levantaram os ouvidos para ouvir. Das 6 garotas, os rostos de Zanshin e Wang Qian eram os mais bonitos e elegantes. Os 2 foram os que perseguiram Shi Yang. Shi Yang disse com firmeza não. Se ele não gostou, então ele não gostou, nunca foi ambíguo. Ao ouvir o que Shi Yang disse, os olhos das meninas ficaram sombrios. O ônibus escolar que avançava em alta velocidade, atingindo inúmeros zumbis, logo chegou ao posto de gasolina de Lake District. Neste momento, no posto de gasolina, não havia outros veículos, apenas alguns zumbis vagando. Yui e seu grupo desceram rapidamente do ônibus escolar e eliminaram os zumbis ao redor do posto de gasolina, depois de colocar a vestimenta protetora. Shi Yang, com seu cajado novato de um lado e o escudo do outro, muito calmo e cuidadoso, começou a matar os zumbis. Depois de abastecer, Yui e seu grupo retornaram rapidamente ao ônibus. Para onde vamos agora? Shen Yao, depois de ligar o ônibus escolar, atropelando alguns zumbis, perguntou a Yui.
Yui respondeu rapidamente. Estrada Jinhagao. Distrito Jardim. O ônibus escolar passou por incontáveis zumbis e finalmente chegou a Jinhagao Road. A Jinhagao Road é uma estrada extremamente movimentada, com muitos zumbis ocupando-a. O ônibus escolar acaba de entrar na Jinhagao Road, quando incontáveis zumbis entram rapidamente nele. Cada vez que ocorria uma colisão, os zumbis eram lançados voando, mas naquele grupo de zumbis havia 3 zumbis que de repente pularam em cima do ônibus escolar. Zumbis S1. Este lugar tem 3 zumbis S1. Yui ficou abalado e gritou bem alto. Todos tenham cuidado. Yui acabou de dizer isso. Com um grande estrondo, em um instante 3 janelas do ônibus escolar quebraram. 3 figuras cianas pularam da janela. Passos das sombras ative. Naquele momento as janelas quebraram. Os olhos de Yui brilharam com uma luz. Ele ativou a habilidade Passos Sombrios, pressionando seus pés, enquanto um fantasma parecido com uma cabeça de zumbi apareceu diante de Yui, com um corte cortando a cabeça do zumbi. S1. Capítulo 24. Infectado? Os outros 2 zumbis S1 também entram pelas janelas quebradas. Um zumbi corre em direção a Shen Yao, enquanto o outro zumbi segue direto para o grupo de garotas. Ji Qianwu, que estava sentada ao lado de Shen Yao quando os zumbis do S1 invadiram as janelas, ativou sua habilidade de alta velocidade. Então, um golpe de espada com uma trajetória misteriosa cortou o corpo do zumbi S1, cortando-o completamente em 2, fazendo com que sangue sujo espirrasse. O último zumbi do S1 saltou sobre o grupo de garotas, causando imediatamente grande pânico. As 6 meninas choravam e tentavam fugir para os arredores. O zumbi S1 abriu a mão e pegou uma garotinha, depois abriu a boca e mordeu a garota no pescoço. Ah, me salve, me ajude. Os olhos da garota estavam cheios de medo, emitindo um som estridente e estridente. As demais meninas, ao verem o zumbi S1, fugiram e se esconderam e agora soltaram gritos de medo. O zumbi S1, depois de morder a garota que pegou, moveu-se como um raio, saltando em direção a uma garota fofa e pequena com rosto redondo. Me ajude, me ajude. A garota de rosto redondo, agora gritando de medo, tentou freneticamente escapar para o ônibus estreito. Todas as outras garotas se afastaram da garota de rosto redondo. Apenas Shi Yang, com uma cara calma com a equipe novata, estava pronto para enfrentar o zumbi S1. Zumbi S1, vendo Shi Yang avançando, soltou a garota de rosto redondo. O zumbi atacou Shi Yang como uma chita, com uma garra atingindo a cabeça de Shi Yang. A velocidade do zumbi S1 era muito rápida. O nível de Shi Yang estava muito baixo. Era impossível evitar o ataque do zumbi S1. Seus olhos brilhavam com uma luz fria. Ele atacou o cajado novato, esmagando-o contra o corpo do zumbi. Vendo que Shi Yang seria capturado, uma sombra iluminada, uma espada cheia de luz fria cortou a cabeça do zumbi. Um golpe, decapitando a cabeça e fazendo-a voar com sangue respingando. Yui Zong, com um chute, fez o corpo do zumbi voar a poucos metros de distância, batendo contra a parede do ônibus. Logo depois de matar os 3 zumbis S1, o ônibus escolar bateu em uma loja de roupas próxima. Junto com os inúmeros sons de vidros quebrando, todo o ônibus escolar balançou e parou. Quando o zumbi S1 correu em direção a Shen Yao, ela ficou assustada e em pânico, por isso não conseguiu controlar o ônibus escolar. Todos no ônibus escolar perderam o equilíbrio com a colisão, com 3 meninas batendo nos assentos e sendo nocauteadas. Yui Zong, com um rugido, gritou: dirija rápido. Shen Yao. Incontáveis zumbis cercaram o ônibus escolar. Se eles estivessem completamente cercados, todos morreriam sem túmulo. Shen Yao também estava ciente do perigo, suprimindo o desconforto após o impacto. Ele imediatamente retirou-se da loja de roupas e acelerou em direção ao Garden District. Então Yui Zong rapidamente tira uma corda de sua mochila e amarra a garota que foi mordida pelo zumbi S1. A menina gritou de medo. Yui Zong, o que você está fazendo? Por que você me amarrou? Estou ferido. Você precisa me salvar. As pessoas que não foram nocauteadas olharam para o pescoço da menina com pena nos olhos. Yui Zong olhou para a garota e disse lentamente: todos que forem mordidos pelos zumbis serão infectados e se transformarão em zumbis. Você só tem mais 20 minutos. Os infectados não podem ser curados. Este é o fato mais brutal na luta contra zumbis. Se for pego por um zumbi, até mesmo um arranhão pode transformá-lo em um zumbi. É por isso que as pessoas tinham medo de lutar contra zumbis. Executar imediatamente uma pessoa infectada é a abordagem mais sensata. Mas o mundo simplesmente mudou, e Yui Zong não poderia matar imediatamente uma pessoa que ainda não havia se transformado em zumbi. A garota, ouvindo o que Yui Zong disse, implorou em voz alta: ajude-me. Por favor, me ajude. Eu não quero morrer. Vendo que a menina gritava alto, as demais meninas ficaram com medo e solidárias, mas ninguém se atreveu a se aproximar dela. Yui disse lentamente para a garota: sinto muito, não posso ajudá-la. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Saber que ela morrerá 20 minutos depois fará com que ele tenha um colapso mental. Ela gritou alto, sua boca murmurando a frase. Yui Zong virou-se e caminhou em direção aos corpos dos 3 zumbis S1. Os 3 zumbis S1 deixaram cair apenas um livro de habilidades, 7 caixas de tesouro e 3 moedas de sobrevivência asterisco no valor de 50. Asterisco. Aparentemente o nome das moedas mudou de moedas de vida para moedas de sobrevivência, mas ainda são as mesmas moedas. Livro de habilidades de nível 1, cura de ferimentos leves. Usar esta habilidade pode curar pacientes que sofreram ferimentos leves. Cada uso consumirá 4 MP asterisco. Asterisco. O MP mais tarde é considerado o espírito. Yui Zong pegou o livro curando lesões menores e hesitou um pouco. Este livro de habilidades é uma habilidade de cura. Atualmente os hospitais estão desertos. Mesmo um ferimento leve pode custar a vida de uma pessoa. Tendo essa capacidade de cura, você pode lidar com mais emergências. Mas então ele sobrará com uma poderosa habilidade de luta. Yui Zong, com um leve sorriso, jogou o livro de habilidades para Ji Qianwu. Ji Qianwu, você quer este livro de habilidades? Ji Qianwu deu uma olhada no livro de habilidades e o devolveu para Yui. Você não precisa disso. As outras pessoas estão olhando para Yui Zong com esperança nos olhos. Eles já sabem que um livro de habilidades representa um tipo de habilidade. O mundo
mudou, mas uma coisa não mudou. As pessoas com competências podem viver melhor, enquanto as que não têm competências não podem sequer dar-se ao luxo de proteger as suas próprias vidas. Sob o olhar dos outros, Yui Zong colocou o livro de habilidades em sua mochila. Cada livro de habilidades é extremamente raro. Ele só dará os livros de habilidades para pessoas que ele acredita que podem se tornar seus companheiros de equipe. Yui Zong então começou a abrir as caixas de tesouro brancas. Luzes brancas piscando, 5 das caixas de tesouro estavam vazias. As últimas 2 caixas de tesouro derrubaram 2 pares de calçados melhorados de primeiro grau. Agilidade mais 3. Os 2 pares de sapatos atualizados foram dados a Xi Yang e Ji Qingwu. O ônibus escolar logo chegou ao Garden District. Embora houvesse muitas pessoas no prédio, a maioria delas estava em seus escritórios. Não havia muitos zumbis do lado de fora. Xi Yang, Ji Qingwu, vou deixar esses zumbis para você. Depois de dizer isso, Yui correu rapidamente em direção às escadas. Xi Yang e Ji Qingwu, a dupla escoltou a garota que foi mordida no ônibus escolar e começou a matar os zumbis que vagavam pelo prédio. Yui Zong e White Bones chegaram a um andar do prédio e mataram 7 zumbis bloqueando seu caminho enquanto se dirigiam para a sala 604 do prédio. Yui Zong batia constantemente na porta do quarto 604 e gritava bem alto: Luen, está viva? É Yui Zong. Estou viva. Grande irmão Yui, não vá. Logo de dentro do quarto 604 veio o grito de surpresa de uma garota. Capítulo 25. Notícias de uma reunião. Depois de um tempo, as coisas se moveram e uma voz soou lá dentro, e então a porta da sala se abriu. Uma garota com rabo de cavalo, peito minúsculo e cheia de vitalidade juvenil era uma linda garota de cerca de 15 anos. Lu viu Yui e se jogou em seus braços e gritou: Grande irmão Yui, eu sabia que você me salvaria. Yui deu um tapinha nos ombros de Lu e perguntou: Tia e tio Lu? Lu é o aluno tutor de Yui. Embora Lu geralmente seja muito travesso, os dois geralmente se dão bem. Os pais de Lu também cuidam de Yui e nunca lhe deveram salários. Graças a um bom salário de um tutor em casa, Yui pode viver uma vida tranquila na faculdade e não precisa procurar outros empregos. Lu ergueu o rosto choroso e disse: Liguei para os telefones deles, mas ninguém atendeu. Lu era tão adorável comparado com a bruxa travessa de sempre, ele é completamente diferente. Quando o mundo mudou, a maioria das pessoas se tornou zumbis. Luz estava escondido lá dentro, olhando pela janela as pessoas sendo mordidas por zumbis. As ligações não foram atendidas e ninguém as recebeu, então fiquei muito assustado e desamparado. Agora vendo Yui, seu coração se acalma um pouco. Yui disse rapidamente: Você deveria vir comigo imediatamente. Este não é um lugar para ficar por muito tempo. Grande irmão Yui, espere por mim. Eu irei imediatamente. Luen foi rapidamente para seu quarto pegar sua mochila, colocar um boné de beisebol e calçar o tênis. Ele então correu para o lado de Yui. Vamos. Yui não falou muito. Então com Luen ele desceu correndo. Depois de descer correndo, os dois entraram no ônibus escolar. Então Yui disse a Shen Yao: Agora saia daqui. Volte para o seu apartamento. Neste ponto, Xi Yang e Ji Qingwu limparam a área circundante e voltaram para o ônibus. Shen Yao ligou o ônibus escolar sem dizer nada e foi embora rapidamente, passando por incontáveis zumbis para voltar para casa. Yui, depois de entrar no ônibus, deu uma olhada lá dentro, não encontrou a garota mordida pelo zumbi S1. Ele não sabia se já havia se transformado em zumbi e foi morto por Xi Yang ou Ji Qingwu. A viagem de volta transcorreu sem intercorrências. Desta vez eles voltaram em segurança para a casa de Shen Yao. Boa notícia! A cidade de Long Hai estabeleceu um enclave de sobreviventes. Os sobreviventes próximos foram para lá. De volta a casa, Wang Fang imediatamente disse com entusiasmo para Yui e seu grupo: Muito bem, muito bem. Agora estamos salvos. Ao ouvir as palavras de Wang Fang, as nuvens escuras que pairavam sobre os corações de todos se dispersaram e seus corações estão cheios de alegria. Yui não foi exceção. Depois que o mundo mudou, todos os corações ficaram confusos. O medo e a ansiedade persistem em todos os seus corações. Apesar das habituais reclamações sobre o governo, em tal desespero, ouvir as notícias oficiais é sem dúvida uma revitalização para eles. Uma instituição forte, capaz de manter a ordem e permitir-lhes viver uma vida tranquila e ordeira, não teriam de levar uma vida tão precária. Após a grande notícia, Yui imediatamente perguntou a Wang Fang: Como você sabe dessa notícia? Wang ficou orgulhoso de pegar um rádio para mostrar. Ouvi a transmissão no rádio. No final do que aconteceu há 2 dias, a cidade de Long Hai foi capaz de dar esse tipo de resposta. Este prefeito realmente tem alguma habilidade. Yui pensou calmamente. A eficiência do governo chinês é evidente. Em 2 dias consegue tranquilizar o público e preparar o enclave para os sobreviventes. A habilidade do prefeito da cidade de Long Hai estava muito além da imaginação de Yui. Wang Fang disse a Yui, enquanto esperava pela reação dela: Yui, que tal irmos para a cidade de Long Hai agora? Ao ouvir as palavras de Wang Fang, todos os olhos na sala se voltaram para Yui. Sem a ajuda de Yui, a chance de chegar à cidade de Long Hai era muito pequena. Na sala, a maioria deles queria partir imediatamente para a cidade de Long Hai. Yui franziu a testa e disse com uma voz profunda: Não, ir para a cidade de Long Hai não é problema, mas quero estar preparado. Armas, suprimentos e veículos são necessários. Sem eles, não irei para a cidade de Long Hai. Quem quiser ir pode ir, não vou impedi-lo. Ji Qingwu olhou para todos e disse levemente: Yui está certo. Antes de estarmos preparados, chegar à cidade de Long Hai será difícil. O ônibus escolar, após diversas colisões, quebrou, e não se sabe quando irá quebrar. Com o zumbi S1, Yui pode lidar com isso. Se ao mesmo tempo encontrassem vários zumbis S1, zumbis L1 ou mesmo outros zumbis especiais, o grupo simplesmente não seria capaz de resistir. Wang Fang com uma risada envergonhada: Acabei de sugerir, já que você acha que é inapropriado, então esqueça. Yui pegou o livro de habilidades de cura de lesões menores e entregou a Luen. Luen, aprenda imediatamente este livro de habilidades. Luen acenou com a cabeça e pegou o livro de habilidades.
Com um pensamento, o livro de habilidades se transformou em luz branca e entrou em seu corpo. Yui perguntou, como você está? Bom, Lu Wen assentiu. Yui trouxe Lu Wen para Zhan Xuan e disse, você vai ajudar Zhan Xuan a tratar seus ferimentos. Zhan Xuan arregaçou as calças da perna, revelando uma panturrilha inchada. Lu Wen estendeu a mão e tocou a panturrilha então inchada de Zhan Xuan, com um flash de luz branca de suas mãos voando para a panturrilha de Zhan Xuan. Sob o efeito daquela luz branca, a panturrilha inchada de Zhan Xuan voltou ao normal, até mesmo a olho nu podia ver. Quando a luz desapareceu, Lu rapidamente se aproximou de Yui, deu-lhe um sorriso doce e disse, bom, mas estou muito cansado. Yui pegou um pirulito e deu para Lu Wen. Doce. Lu Wen pegou o pirulito e com um sorriso travesso disse, grande irmão Yui, você é como um tio estranho. Ela está basicamente dizendo que ele parece um pedófilo. Em um lugar seguro, Lu Wen também recuperou um pouco de sua personalidade. Yui balançou a cabeça e olhou para o animado Lu Wen. As preocupações diminuíram um pouco em sua mente. Desde o fim do mundo, ele tem estado sob enorme pressão. Temendo o desconhecido, você só pode escolher ser mais forte. Só para você ter um pouco de sensação de segurança. Yui caminhou até a frente de Zhan Xuan e perguntou, como está o resultado? Zhan Xuan apalpou os pés e levantou-se com os olhos cheios de alegria. Ótimo, minha ferida está completamente curada. Yui vendo o olhar alegre de Zhan Xuan, um brilho apareceu em seus olhos. Essa capacidade de curar ferimentos leves estava muito além de suas expectativas. As batalhas serão mais severas no futuro. O que acontecerá ninguém sabe. Com essa capacidade de tratar lesões leves, sua equipe poderá ficar mais forte no futuro. Capítulo 26, Intimidadores. Yui olhando para Ji Qingwu, perguntou, Ji Qingwu, quero ir à delegacia para pegar algumas armas, você vem? É uma relação colaborativa entre Yui e Ji Qingwu. Os dois já trabalharam juntos para salvar Xiang. Ji Qingwu não lhe devia mais nada. Embora Yui tenha conseguido se tornar muito mais forte, as armas de fogo são armas necessárias para ele. Independentemente de os inimigos serem zumbis ou pessoas, as armas de fogo são muito eficazes. Estou indo, disse Ji Qingwu, então se virou e olhou para Shen Yao. Ele disse, Yao Yao, você deve ir também. Shen Yao, inconsistente com sua aparência fraca, acenou com a cabeça maliciosamente sim. Yui disse rapidamente, Wang Xuan, Wen Xiang, vamos lá. Ao mesmo tempo, Zhan Xuan teve coragem de dizer, eu quero ir. Yui olhou para Zhan Xuan pensando por um momento e então disse, você deveria ficar aqui. Para esta operação, não podemos levá-lo. A operação desta vez é para conseguir armas de fogo e equipamentos, por isso deve ser breve. Zhan Xuan não tem habilidades, então seria apenas um fardo. Ao ouvir as palavras de Yui, Zhan Xuan sentiu uma pontada de decepção e silenciosamente voltou ao seu lugar. O grupo de Yui embarcou rapidamente no ônibus escolar e correu em direção à delegacia. Quando o ônibus escolar viajou na estrada por um tempo, Yui viu mais de uma dúzia de indivíduos extravagantes, andando de motocicletas modificadas, facões e um taco de beisebol nas mãos. Seu cabelo tingido de amarelo gritando na rua. Quando o mundo mudou à tarde foi quando o trânsito nesta estrada era pequeno, então não há muitos zumbis. Neste caminho, Yui não viu nenhum zumbi. Aquelas dezenas de homens viram o ônibus e imediatamente dirigiram suas motocicletas atrás do ônibus. Várias motocicletas modificadas logo passaram na frente do ônibus escolar, bloqueando a estrada. Parar. Eu disse a eles para pararem. Uma motocicleta passava pela lateral do ônibus com um taco de beisebol e um facão, enquanto batia e xingava constantemente as laterais do ônibus escolar. Yui vendo Shendão freando o ônibus escolar, franziu a testa e gritou, não pare, acerte-os. Acerta-lhes. Shen Yao respondeu em voz alta, não. Alguém vai morrer. Eles ainda estão vivos. Não são zumbis. Eu não quero me tornar um assassino. Dizendo isso, Shen Yao pisou no freio e parou o ônibus. Passaram-se apenas 2 dias desde o fim do mundo, a ideologia de Shen Yao não mudou. Ele ainda não experimentou a crueldade deste mundo, nem compreendeu que a velha ordem entrou em colapso. Ela não hesitou em atropelar zumbis, mas não pode atropelar humanos verdadeiramente vivos. Ao ver Shen Yao parar o ônibus, Yui franziu a testa. Com uma ideia, ele cobriu White Bones com uma grande tela. Quando o ônibus escolar parou, essas motocicletas também pararam e estacionaram ao lado do ônibus escolar. Depois chegaram 7 jovens armados com facões. Chefe, essas 3 garotas são gostosas. Um menino de cabelos tingidos de amarelo, com argolas no nariz, de cerca de 10 anos, e muito rebelde, viu Lu Wen, Ji Qingwu e Shen Yao. Uma sugestão de lascívia brilhou em seus olhos. Ele disse e lambeu os lábios ao lado de um homem de 1,8 metros de altura, gordo e armado com facões. O cara que parecia ser o líder olhou para todos e disse com voz profunda, eu sou o mais velho dos motociclistas, Wang Ziguan. Guarde suas armas e saia imediatamente, tenho uma coisa para lhe contar. Xiang e Yui se entreolharam, depois olharam para Shen Yao. Os dois colocaram calmamente as armas na mochila. Yui e Xiang, ambos protegendo Lu Wen, desceram do ônibus. Shen Yao e Ji Qingwu também apareceram. Saindo do ônibus escolar, mais de 10 membros de gangue em motocicletas cercaram o grupo de 6 pessoas de Yui. Nesse momento veio o barulho das motocicletas. Aqueles motociclistas apenas olharam para o grupo de Yui enquanto riam. Essa garota é gostosa. Parece que poderemos passar momentos bons e agradáveis. Droga, a funcionária do escritório não se divertiu ontem. Eu não me diverti o suficiente antes de ela pular. As 3 garotas, qual você prefere? Aquele pequenino. A pele delicada e a carne macia são mais satisfatórias para brincar. Os motociclistas continuaram a verificar as 3 garotas sem restrições, trazendo arrepios para Shen Yao e Lu Wen. Luz consegue sentir a malícia nos olhos desses motociclistas. Ele estava com medo e se escondeu atrás de Yui. Embora ela seja travessa, ela conhece a severidade de uma dúzia de bandidos armados com facões. Lutar contra bandidos com armas não é fácil. Yui Zong e Xiang se entreolharam e apenas encararam a situação com calma. Oh, que quer? Yui e Xiang não disseram nada. Esse tipo de pressão silenciosa dificultava a respiração de Shen Yao, então ele não pôde deixar de dizer em voz alta. Um motociclista ri diz, quero que você lamba o irmão mais velho.
As palavras do motociclista mal haviam desaparecido quando se seguia uma risada desenfreada. Shen Yao, com o rosto avermelhado, rosnou alto. Seu canalha. Somos canalhas. Espere um pouco. O irmão mais velho vai te contar os benefícios do irmão mais velho. Você verá se é ou não. O motociclista riu alto. Sim. Os irmãos se revezarão para que você experimente os benefícios. Ou com 4 pessoas juntas. KKKKK. Esses motociclistas continuam a dizer obscenidades a Shen Yao. A ordem entrou em colapso. Não há polícia para prendê-los e eles podem ceder à sua escuridão interior. Yui olhou friamente para Shen Yao. Olha, essas são as pessoas que você deseja proteger. Shen Yao culpou Yui. Seu coração estava cheio de dor, seus olhos vermelhos. As lágrimas caíram no chão como pérolas. Wang Ziguan, com luxúria brilhando em seus olhos, gritou bem alto. Vocês 3 meninas. Agora tire a roupa. Tire. Tire. Aquela gangue de motociclistas, um por um, com os olhos cobertos por uma camada de loucura, gritou bem alto. Sob o rugido da multidão de motociclistas que o cercava, o coração de Lu Wen e Shen Yao se encheu de medo. Lu Wei apertou as roupas de Yui. Desde a infância, ele nunca viu gente tão maluca. Eles vão tirar ou não? Se não estivermos felizes quando estivermos cansados de você, cortaremos suas mãos e pés para alimentar os zumbis. Um menino com olhos vermelhos e rosto torcido disse opressivamente. Essas gangues de bandidos motociclistas ceifaram algumas vidas e, com o colapso da ordem no mundo, começaram a se tornar selvagens e cruéis. Grande irmão Yui. Lu Wei ficou com medo e se escondeu atrás das roupas de Yui. Os agressores eram violentos e a assustavam. Yui deu um tapinha confortável em Lu Wei e disse, não se preocupe com isso. Estou aqui, eles não vão conseguir colocar um dedo no seu cabelo. Capítulo 27, Abate. Sinto muito, Yui. Eu estava errado. Olhando para aqueles hooligans assassinos que são como feras selvagens, Shen Yao, com lágrimas de remorso, pediu desculpas a Yui. Wang Ziguan deu uma olhada em Shen Yao, franziu a testa e gritou mortalmente para Yui. Vocês 3, joguem sua mochila aqui. Caso contrário, vou cortar você até a morte. Wang Ziguan deu uma ordem, e aqueles bandidos apontaram seus facões e bastões para o grupo de Yui. De repente, uma situação muito tensa. Mais de 10 homens armados com facões e tacos de beisebol juntos transmitiram uma forte sensação de opressão. Yui, com frieza nos olhos, disse lentamente. Abaixem suas armas agora e saiam imediatamente. Merda. Todos juntos. Corta esses 3 merdinhas. O instinto de matança apareceu nos olhos de Wang Ziguan. Ele gritou a frase bem alto. Depois se dirigiu a eles. Armados com os facões, eles correram em direção a Yui. Sob a liderança de Wang Ziguan, o resto dos bandidos atacaram o grupo de Yui como feras com olhos vermelhos. Maldito seja! Yui puxou a espada por trás e correu para frente, com um golpe como meteorito diagonal, atingindo o corpo de Wang Ziguan. A agilidade e o poder atuais de Yui estavam muito além da média das pessoas. Wang Ziguan não teve tempo de reagir e sua cabeça foi levada para o céu, com sangue espirrando por toda parte. O corpo sem cabeça continuou avançando alguns passos e depois caiu no chão. Sangue humano espirrou no corpo de Yui. Ele matou o primeiro humano. O tempo parece parar enquanto os hooligans assistem à cena, incrédulos. Wang Ziguan era capaz de ser o líder desses bandidos com base em sua habilidade de luta, frieza e extrema crueldade. Mesmo 4 ou 5 zumbis não são compatíveis com Wang Ziguan, precisamente porque aqueles bandidos motociclistas eram úteis para ele. Eles simplesmente não achavam que Wang Ziguan cairia devido a um ataque de Yui. Depois de decapitar Wang Ziguan, Yui deu um passo à frente e cortou o braço de 2 bandidos. A lua crescente do spray de braços separados, do sangue respingado. Ao mesmo tempo, White Bones, anteriormente escondido sob a tela, saiu correndo. Com um golpe de seu machado, a cabeça de um bandido voou imediatamente. Respingos de sangue por toda parte. Fuja rapidamente. Vendo Yui tão ousado, os bandidos motociclistas fugiram. São multidões heterogêneas, sem treinamento especial, com o líder morto não adiantava brigar. Não fuja. Todos juntos, matem seu chefe por vingança. Um bandido de olhos vermelhos gritou alto. Yui, com um brilho frio nos olhos, deu um passo à frente e decapitou o bandido com um golpe de sua espada. O sangue espirrou por toda parte quando o corpo inerte caiu no chão. O bandido morreu e o resto dos bandidos motociclistas fugiram, sem vontade de lutar contra Yui. Merda. Morra. 2 bandidos leais a Wang Ziguan subiram em suas motocicletas, logo após dirigirem em direção a Shen Yao e Ji Qingwu, tentando acertá-los. Olhando para as 2 motocicletas prestes a atingi-la, Shen Yao ficou cheio de medo. Congelada de medo, ela não conseguia se mover nem um centímetro. No momento em que Shen Yao estava prestes a ser atropelado por uma motocicleta, Ji Qingwu empurrou Shen Yao para o lado e evitou a colisão. Mas Ji Qingwu foi impiedosamente atropelada por outra motocicleta, fazendo-a cuspir um bocado de sangue e cair no chão. Qingwu. Shen Yao de repente soltou um grito agudo e rastejou no chão em direção a Ji Qingwu, sem saber se ela estava viva ou morta. Por outro lado, seguindo a ordem de Yui, White Bones correu. Balançando o machado, ele cortou o bandido da motocicleta ao meio, sangue e tripas se espalharam pelo chão. Isso brutal. Os bandidos que foram isolados de repente ainda estavam vivos, quando a metade superior caiu no chão, soltaram um grito triste. Vendo os valentões sendo cortados ao meio por White Bones, os valentões não se atrevem mais a mexer com Yui. Todos subiram em suas motocicletas e fugiram rapidamente. Enquanto Lu Wei assistia a essa cena horrível, seu rosto ficou pálido e ele começou a vomitar. Embora ela seja conhecida como a bruxinha, onde ela veria tais horrores. Matar zumbis já a deixará doente, mas agora ela estava matando pessoas. Teoricamente, ela nem levantou a mão contra nenhum deles, foram White Bones e Yui. Shi Yang olhou para a merda da cena, com o rosto um pouco pálido, mas ele é mentalmente forte, então não ficou muito abalado. Depois de liderar os bandidos motociclistas, Yui passou para o lado de Ji Qingwu. Shen Yao agarrou Yui impotente, chorando e disse, chorando. Yui, eu imploro, ajude Qingwu. Por favor, salve a vida dele. Chorando. É tudo culpa minha, eu fiz com que fosse assim.
Silêncio. Yui franziu a testa e gritou. Shen Yao imediatamente cobriu a boca, soluçando baixinho. Yui se aproximou de Ji Qingwu em direção ao nariz e verificou, então imediatamente disse, ela não está morta. Quando viermos aqui, use sua cura de ferimentos leves nela. Lui caminhou com o rosto pálido, colocando as duas mãos no corpo de Ji Qingwu. Duas luzes brancas saindo de suas mãos fundiram-se com o corpo de Ji Qingwu. Depois de um tempo, Ji Qingwu com o rosto pálido abriu lentamente os olhos. Muito bom. Qingwu, felizmente nada de ruim acontece com você. Ao ver Ji Qingwu abrir os olhos, Shen Yao a abraçou e gritou bem alto. Ao ver Shen Yao segurando-a, um toque de suavidade apareceu nos olhos de Ji Qingwu. Yui franziu a testa e disse, Shen Yao, você tem que calar a boca por minha causa. Tenho algo para perguntar a Ji Qingwu. Shen Yao imediatamente parou de chorar, mas ainda segurava Ji Qingwu. Yui olhou para Ji Qingwu com uma voz profunda. Ele disse, você tem vários ferimentos, não consegue lutar? A habilidade de Lue não curou você completamente? O corpo de Ji Qingwu moveu-se ligeiramente, logo suas sobrancelhas franziram. Com um tom fraco, ele disse, meus ferimentos não são leves. Estimei que há várias fraturas ósseas. Se não tiver médico, temo não poder lutar dentro de um mês. Ao ouvir as palavras de Ji Qingwu, Shen Yao sentiu uma sensação de medo. Sem a proteção de Ji Qingwu, ela não sabia como sobreviver neste mundo. Wang Ziguan e os valentões mostraram-lhe a crueldade do mundo de hoje. Ji Qingwu, depois de dizer isso, com aqueles lindos olhos olhando silenciosamente para Yui para ver sua reação. Com o fim do mundo, ninguém gosta de carregar peso por aí. Shen Yao ficou ao lado de Yui Zong com uma expressão firme e disse, vou substituir Ji Qingwu e lutar. Estarei dirigindo e cozinhando. Não importa o que você diga, eu vou ouvir você. Por favor, não nos abandone. Quem disse alguma coisa sobre abandoná-los? Eu só quero perguntar, para que você possa fazer o julgamento certo. Vá dirigir. Yui franziu a testa, foi até o corpo de Ji Qingwu, pegou-a e entrou no ônibus escolar. Capítulo 28. Armas de fogo. Shen Yao deu um suspiro de alívio, enxugou as lágrimas e rapidamente sentou-se no banco do motorista. Yui ordenou, vá para a delegacia. Shen Yao imediatamente ligou o ônibus e seguiu em direção à delegacia. Para Xi Yang, Yui disse, Xi Yang, você fica aqui para protegê-los. Vou procurar armas. Se algo estiver errado, me ligue imediatamente. A outra pessoa que conseguiu matar um zumbi S1 foi Ji Qingwu, mas por causa de Shen Yao, ele foi ferido com ossos quebrados e não pode lutar. Yui só poderia dizer a Xi Yang para ficar e proteger Ji Qingwu. Xi Yang pegou a espada Tang de Ji Qingwu e respondeu a Yui, você pode ficar tranquilo. Após a explicação, Yui, White Bones e Xi Yang desceram rapidamente do ônibus escolar e começaram a matar ferozmente os zumbis ao seu redor. Depois de matar mais de 10 zumbis fora do ônibus escolar, Yui e White Bones rapidamente correram para a delegacia. Tendo acabado de entrar na delegacia, 5 zumbis com rostos mordidos e uniformes policiais imediatamente viraram suas cabeças para Yui e White Bones. Yui avançou. Entre a luz piscando de sua espada, ele decapitou 3 zumbis. Os 2 zumbis restantes foram facilmente mortos por White Bones. Depois de matar os 5 zumbis, Yui se aproximou de seus corpos e com suas luvas tirou as armas de suas cinturas. Dos 5 zumbis, apenas 3 deles tinham armas. Yui conseguiu obter 3 pistolas tipo 54 e 15 cartuchos de munição. Yui então colocou as armas e munições em sua mochila. Comparado às suas habilidades de tiro não confiáveis, era mais fácil matar os zumbis com sua espada. Logo depois Yui foi procurar o depósito de armas de fogo. A sala de armazenamento de armas de fogo e munições é a sala mais fortemente vigiada do departamento de polícia. Cada um equipado com portas de aço e sistema anti-roubo. Aparecendo na frente de Yui havia uma porta de aço bem fechada. Yui deu uma olhada na porta de aço fechada e ordenou a White Bones, destrua esta porta para mim. White Bones recebeu a ordem de Yui. Ele lançou ferozmente o machado para acertar a porta. White Bones foi promovido ao nível 9, tornando-o 80% mais forte que uma pessoa comum. Bater na porta com força total foi extremamente assustador. Bum, um som tremendo soou. O machado atingindo a porta de aço formou um grande amassado, revelando uma profunda marca de machado. Com 8 golpes consecutivos do machado, White Bones conseguiu dividir a porta de aço e depois empurrou-a para abri-la. Não se mova, levante as mãos. A porta de aço acabava de se abrir, quando um som delicado pôde ser ouvido lá dentro. Yui olhou para frente, vendo no armazém uma mulher com uniforme de policial. O peito dele sobe. Ele está muito bonito. Tem cerca de 25 anos. O policial estava armado com a pistola tipo 54, apontando para ele. Quando Yui olhou para a policial, ela também olhou cuidadosamente para Yui. Quando ele viu White Bones, seus olhos brilharam com uma pitada de descrença. Esqueletos que só aparecem em histórias mágicas são impossíveis de ver neste mundo. Ossos brancos, agarre-a. Yui rapidamente se moveu para o lado, ordenou White Bones. White Bones recebeu a ordem e marchou em direção à policial. Com a mão direita na altura de um meteorito, agarrou a policial. Bang! Bang! O som nítido de tiro soou, a policial disparou vários tiros contra White Bones sem hesitação. As balas atingiram White Bones e só passaram por seus ossos. O corpo de White Bones tremeu um pouco e logo com uma mão ossuda ele agarrou a mão direita da policial. Agarrou sua arma e em seguida forçou a policial a cair no chão. Os sons dos tiros se dissiparam e Yui entrou pela entrada principal. Quem és tu? Este é um depósito de armas de fogo da polícia, que eles estão invadindo, cometeram um crime. No chão, a policial olhou para Yui e disse. Yui caminhou na frente da policial, acenando com a mão para White Bones. White Bones então rapidamente deixou escapar a polícia repressora. Meu nome é Yui Zong. Sinto muito, mas o mundo acabou e preciso estar armado para sobreviver. Além disso, não tenho nenhuma intenção maliciosa. Oficial, qual é o seu nome? Meu nome é Su Hu Shue. O que é isso? Su Hu Shue se levantou, apontou para White Bones ao lado de Yui e perguntou. Yui perguntou, você ouviu a voz que afirma ser Deus? Eu ouvi.
Você? A expressão facial de Su Shue mudou. Ela pensou que era a única pessoa que ouviu a voz estranha. Yui explicou. Esse esqueleto foi obtido por mim no sistema de magia divina, é uma das habilidades. Os olhos de Su Shue brilhando ansiosamente perguntaram. Como você consegue esse tipo de habilidade? Este esqueleto especial não tem medo de levar um tiro e possui habilidades de luta extraordinárias. Su Shue também queria obter essa habilidade mágica. Yui disse casualmente, se você se atrever a matar zumbis, depois de obter o livro de habilidades correspondente, você poderá obter essa habilidade. É você quem protege armas de fogo? Yui perguntou a Su Shue. Su Shue balançou a cabeça e disse, não. Você pode me dar a arma? Não. Yui recusou categoricamente. Você não pode permitir que alguém que acabou de ameaçá-lo com sua arma a devolva. As roupas de proteção de nível 2 podem suportar balas de pequeno calibre, mas não podem proteger tudo. Se atingisse sua cabeça, ele morreria. Destrua o cofre. Yui olhou para o cofre no quarto e pediu White Bones. White Bones imediatamente balançou o machado, quebrando a fechadura do cofre. A fechadura do cofre quebrou após 3 golpes. Yui abriu o cofre de armas, revelando fileiras e mais fileiras de canhões. Armas tipo 54, metralhadora tipo 79, atirador tipo 85, coisas boas, coisas realmente boas. Yui olhou para fileiras e mais fileiras de canhões no cofre com uma expressão de surpresa nos olhos. As armas representam poder, somente aqueles com poder terão maiores chances de sobrevivência nestes últimos dias. Yui, depois de vários fortalecimentos, agora não tem medo de zumbis comuns, mas afinal, ele é apenas um homem. Portanto, o seu poder e eficácia são limitados. Além disso, o combate corpo a corpo consome muita resistência. Com armas de fogo, você poderá sobreviver melhor. Yui rapidamente encheu as armas de fogo, carregando algumas nas costas e outras em White Bones. Yui olhou para Su Shue e perguntou, você vai ficar aqui ou vem comigo? Eu irei com você, disse Su Shue sem hesitação. Fique aqui e morra. Ela não queria morrer. Capítulo 29 Missão. Yui e White Bones carregando as armas, junto com Su Shue retiraram-se rapidamente para o ônibus escolar. Muitas armas. Luen correu, olhou para um monte de canhões, pegou uma pistola tipo 54 enquanto brincava com ela. Wang Xuan olhou para a pilha de armas, seus olhos brilhando com uma luz estranha. A velha ordem mundial entrou em colapso. Antes de a nova ordem mundial ser estabelecida, ter armas significa ter poder. Shen Yao e Ji Qingwu estavam do lado assistindo. Vendo aquelas armas, seus olhos brilharam. As balas? Shi Yang pegou uma metralhadora tipo 79 brincando com ela e perguntou. Não há mãos suficientes. Eu só poderia pegar muitos de uma vez. Olha, não deixe que eles toquem nas armas. Vou pegar as balas. Yui terminou de dizer isso e saiu correndo do ônibus escolar com White Bones. Yui logo encontrou o depósito de munição na delegacia. White Bones quebrou a fechadura do armazém de munições com seu machado. Um zumbi de rosto podre vestido com uniformes de polícia cambaleou em direção a Yui por dentro. Yui decapitou o zumbi com sua espada, então uma bola de luz voou para dentro de seu corpo. Parabéns, você foi promovido ao nível 10. Você tem 2 pontos de estatísticas, atribua pontos. Distribua 1 ponto para vigor, 1 ponto para agilidade. Yui rapidamente tomou a decisão. Parabéns, você foi promovido ao nível 10. Você ganhou 1 ponto de habilidade. Selecione a habilidade para atualizar ou pode mantê-la. Ponto de habilidade? Os olhos de Yui brilharam. Ele imediatamente fez uma escolha. Atualize imediatamente a habilidade especial de invocação de esqueleto. De dentro de Yui, um flash de luz branca emergiu de seu corpo em White Bones formando uma runa. A runa esqueleto absorveu as luzes brancas e começou a se transformar. Muitas runas esotéricas apareceram no esqueleto. À medida que as runas se formavam, uma luz negra emitida entre as sobrancelhas de Yui caiu sobre White Bones. Absorvendo a luz negra, White Bones começou a mudar. Seus ossos começaram a mudar de branco para ciano. Seu esqueleto especial evoluiu e adquiriu uma nova habilidade. Selecione a habilidade que deseja adquirir. Habilidade 1. Ossos reforçados. Essa habilidade permite que os ossos do esqueleto especial se tornem mais duros e difíceis de danificar. Habilidade 2. Manipulação óssea. Essa habilidade permite a manipulação livre do corpo do esqueleto especial, então seus ataques se tornarão mais estranhos. Selecione a habilidade 1. Ossos reforçados. Yui pensou por um momento e então tomou a decisão. Atualmente a coisa mais importante que falta no equipamento de Yui é um escudo forte. O corpo esquelético de White Bones não é muito forte e se estiver cercado por um grupo de zumbis, todos os ossos podem ser facilmente removidos, perdendo assim a batalha. Depois que Yui fez a escolha, uma luz negra tremeluziu, acima do peito de White Bones. Muitas runas negras misteriosas apareceram. No momento em que as runas se formaram, o corpo de White Bones se transformou em um misterioso brilho metálico. Esqueleto especial, ossos brancos nível 9. Força 23, 10. Agilidade 23, 10. Vitalidade 23, 10. Vigor 16, 23, 10. Espírito 23, 23, 10. Vigor 35, 10. Habilidades 1. Uso de ossos. Habilidade 2. Ossos reforçados. Depois de atualizar a habilidade de invocação especial, White Bones não apenas adquiriu a habilidade Reinforced Bones, mas suas 6 estatísticas também ganharam mais 5 pontos extras. Ele agora era 2 vezes mais forte que uma pessoa comum. Após a atualização do White Bones, o som na mente de Yui não parou. Você já foi promovido para o nível 10, agora é adequado para uma missão de iniciante. Resumo da missão. Procure um novato. O mundo mudou para evoluir melhor. O sistema em cada uma dessas cidades estabeleceu uma vila de novatos. A vila novata pertence à zona segura. Não tem monstros mutantes. Eles também têm um sistema de mudança de emprego. Ter um emprego permite que você seja mais poderoso. Se você for o primeiro novato na vila de novatos, o sistema lhe dará uma recompensa generosa. A informação soou diretamente na mente de Yui. Cidade de novatos? Parece que tenho que mudar o plano. Yui pensou silenciosamente. Ele originalmente pretendia se preparar colocando as mãos em armas de fogo e indo para a cidade de Longhai. A missão do novato mudou de ideia.
Somente aqueles que se adaptarem mais rapidamente a este mundo ganharão as maiores habilidades. Yui agora só quer poder viver uma vida melhor. Yui deu uma olhada no cadáver do zumbi no chão, usando luvas examinando um pouco o corpo, e encontrou um molho de chaves. Yui pegou as chaves e testou-as no cofre de munição, e logo abriu o cofre, expondo o interior onde várias caixas de munição estavam empilhadas ordenadamente. Finalmente, Yui olhou para as caixas de munição e pareceu satisfeita. Com munição, você tem mais chances de sobreviver neste mundo. Yui e White Bones carregaram a munição várias vezes, e logo toda a munição foi levada para o ônibus escolar. Shi-Yang e Yui carregavam cada uma metralhadora tipo 79 nas costas, seus corpos cobertos de revistas, parques de munições, pareciam militantes da televisão. Shen Yao, Ji Qinggu e Lu Wei recebem uma pistola tipo 54 para autodefesa. Wang Xuan também recebeu uma pistola tipo 54 e 10 cartuchos de munição. Por favor, devolva minha arma. Eu sou um policial, não vou machucar você. Su Ruxue olhou para o povo Yui e franziu a testa e perguntou. Sem uma arma, ela não se sentia segura. Lu Wei agarrou o braço de Yui e balançou como um bebê. Ele disse, grande irmão Yui, devolva para ela. A irmã mais velha Ruxue não é ruim. Sem uma arma, o que você faria se encontrasse zumbis? Yui olhou para Su Ruxue e disse, oficial de Jiangsu, posso devolver sua arma, mas aviso que se você apontar sua arma para nós, não teremos piedade. Su Ruxue se aproximou de Yui e disse, contanto que você não infrinja a lei, nunca apontarei a arma para você. Yui Zong olhou para Su Ruxue, balançou a cabeça e ainda jogou a arma nela. Su Ruxue no passado seria um bom policial, mas nestes últimos dias com tais princípios impotentes e desprotegidos, a sobrevivência seria difícil. Para onde estamos indo agora? Perguntou Shen Yao a Yui. Yui pensou por um momento e em voz profunda ele disse, de volta às aulas, prometi às sobreviventes do dormitório feminino que se houvesse capacidade disponível, eu iria salvá-las. Ok. Shen Yao imediatamente ligou o ônibus escolar e dirigiu-se rapidamente para a escola. No caminho, o ônibus escolar atropelou alguns zumbis. Como o ônibus escolar sofreu muitas colisões, ficou espancado e cheio de amassados. Não é bom, parece que precisamos procurar um novo veículo o mais rápido possível. Yui olhou para o ônibus escolar danificado, franzindo a testa ligeiramente. Se o ônibus escolar continuar a sofrer esses impactos, em breve será sucateado. Afinal, o ônibus escolar não é um tanque, e a extensão do ônibus escolar da China não pode ser tão grande em comparação com a dos Estados Unidos. Capítulo 30 Salve-me. O ônibus escolar estava passando pela estrada. Yui tirou 2 pães doces de sua mochila, deu um para Shi-Yang e depois comeu rapidamente o outro. Depois de lutar a manhã toda, ele estava com fome e cansado. Lu Wen disse a Yui, grande irmão Yui, também estou com fome. Também me dê um pouco de pão doce. Yui tirou outro pão doce da bolsa e deu para Lu Wen. Lu sentou-se ao lado de Yui e começou a devorar o pão doce. Observando-os comer os pães doces, Su Ruxue engoliu um bocado de saliva. Ele não come mais nada há um dia. Su Ruxue hesitou e disse a Yui, por favor, me dê algo para comer, faz um dia que não como. Yui olhou para Su Ruxue, depois pegou uma lata de 8 tesouros conge, é uma lata de comida, de sua mochila e jogou em Su Ruxue. Obrigado. Depois que Su Ruxue agradeceu educadamente a Yui, ela imediatamente abriu a lata. Sem se preocupar com sua imagem, começou a engolir a comida. Ela sentiu que desde a infância até agora este foi o mingau mais delicioso que ela já comeu. O ônibus escolar seguiu em direção à Universidade Yunhua. Ao ouvir o barulho do ônibus escolar, os zumbis do lado de fora da universidade começaram a cambalear em direção ao ônibus escolar. Passando por mais de uma dúzia de zumbis, o ônibus escolar finalmente parou no dormitório feminino. Os zumbis que cercavam o dormitório feminino ouviram um som cambaleante. Yui e Shi-Yang pegaram sua metralhadora tipo 79 e removeram a trava de segurança. Depois apontaram para os zumbis e começaram a atirar. Sob o fogo das duas metralhadoras, os zumbis ao redor foram abatidos. Depois que pararam de atirar, os zumbis banhados em balas se levantaram ou rastejaram em direção a Yui e Shi-Yang. Somente danificando o cérebro do zumbi eles podem ser mortos. Yui e Shi-Yang dispararam centenas de cartuchos de munição, mas mataram apenas 5 zumbis. Sua pontaria não pode ser comparada à de soldados treinados. Não estou ganhando XP usando essas armas de fogo. Yui viu aqueles zumbis de pé novamente e franziu a testa. Embora sua mira seja terrível, sob o fogo intenso, vários zumbis caíram e não se levantaram novamente. Porém, ele não viu a bola de luz branca entrando em seu corpo. Além disso, os zumbis mortos pelas balas não deixaram cair nada, nem mesmo uma moeda de sobrevivência. Quando Yui usou o cajado novato e a espada Tang para matar os zumbis, pelo menos uma moeda de sobrevivência de $1 caiu. Pare de atirar. Shi-Yang, vamos lá. Yui imediatamente parou de atirar e disse a Shi-Yang. Shi-Yang acenou com a cabeça, pegou a espada Tang e junto com Yui, dirigiu-se aos zumbis. Os ossos brancos tornaram-se incomparáveis após o seu fortalecimento. Antes de Yui e Shi-Yang entrarem no grupo de zumbis, White Bones com o machado na mão era como um redemoinho dançando no grupo de zumbis. A cabeça do zumbi que foi atingido pelo machado de White Bones foi instantaneamente aberta. Monstro? Extremamente aterrorizante. No ônibus escolar, Su Ruxue olhou para o inigualável White Bones com os olhos arregalados de espanto. Incrível! Quando Yui Seleton se tornou tão forte? No ônibus escolar, Shen Yao observou White Bones passar livremente pelo grupo de zumbis. Seus olhos brilharam com uma pitada de descrença quando White Bones matou os zumbis. Ela viu quão poderosos os ossos brancos eram antes, mas seu poder ainda era aceitável em comparação com uma pessoa comum. No entanto, sua força agora estava muito além dos seres humanos comuns. As dezenas de zumbis ao redor do dormitório feminino foram rapidamente eliminados por White Bones, Yui e Shi-Yang. Vitis Bones matou mais de 20 zumbis, enquanto o resto foi morto por Yui e Shi-Yang. Dezenas de zumbis contribuíram com algumas dezenas de moedas de sobrevivência
sobrevivência e uma maçã de vitalidade. Xiang ficou para trás e protegeu o ônibus escolar, enquanto Yui se dirigia ao dormitório e descia as escadas correndo. Dentro de um quarto no quarto andar, vários itens estavam empilhados em frente à porta para bloqueá-la. 4 meninas estavam amontoadas em uma cama, com os olhos cheios de medo e exaustão. Houve silêncio em toda a sala, como se não houvesse ninguém ali. A atmosfera era extremamente deprimente. As 4 garotas entenderam claramente que os zumbis podiam dizer onde estavam pelos sons, portanto não ouse falar muito alto. Shen Ying, uma garota sussurrou perguntando: Zanli, estou com fome, tem alguma coisa para comer? Zanli, com um sorriso torto, disse: esse último pedaço de chocolate, não dividimos esta manhã para comer? Zanli, você está dizendo que vamos morrer? De repente, Link disse isso enquanto olhava para Zanli. Seu coração estava cheio de medo e ansiedade. Zanli disse confortavelmente: não se preocupe com isso. Estaremos seguros, logo alguém virá nos salvar. Yui disse que voltaria para nos buscar, certo? Temos que acreditar nele. Dito isto, na verdade, Zanli não tinha esperança. Afinal, agora que o mundo ficou assim, querer que alguém arriscasse a vida para resgatar alguém era uma pequena probabilidade. Agora, quem me salvar, eu serei sua noiva. Uma linda garota chamada Yuan Ying, com longos cabelos negros, rosto oval, olhos grandes e lindos, alta e peituda, disse. Yuan Ying era a garota mais bonita do departamento de música da Universidade Yunhua. Ele geralmente tem muitos perseguidores, mas seus padrões também eram elevados e ela não tinha namorado, como um cisne branco soberbo e orgulhoso. Basicamente dizendo que ela tem padrões muito elevados. Zanli zombou. Para ser o namorado da nossa princesa cisne, não sei quem poderia ter tanta sorte. Ei, Ying Ying, você não disse que não queria um namorado enquanto estava na faculdade? Dentro do quarto, aquela atmosfera sufocante foi quebrada. Várias garotas neste momento esqueceram o medo e riram silenciosamente. Nesse momento, o som de um zumbi batendo na porta veio de repente. As 4 garotas de repente ficaram em silêncio, sem dizer uma palavra, com os olhos cheios de medo, enquanto se abraçavam. Seu corpo tremia ao pensar no zumbi invadindo a porta. Se a porta do quarto fosse quebrada, todos virariam alimento para os zumbis. Logo, o som estrondoso do motor do ônibus escolar pôde ser ouvido do lado de fora. Aquele som de zumbi na frente do quarto desapareceu rapidamente. Tem gente! Alguém veio nos resgatar. Ao ouvir o som do motor do ônibus escolar, uma onda de alegria tomou conta das 4 meninas. Eles imediatamente correram para a janela ao lado do banheiro para olhar para fora. É Yui Zong. Yui voltou para nos salvar. À distância, Zanli viu a figura de Yui no ônibus escolar e de repente foi às lágrimas. Capítulo 31. Pessoa morta. Ótimo, desta vez estamos salvos. Depois de ver o ônibus escolar, Yuan Ying gritou. Presa no dormitório feminino, sem ver nenhuma chance de sobrevivência, se não morrendo de fome ou sede, então morrendo por ser comida por um zumbi. Com essa realidade, se não fosse as meninas incentivando umas às outras, isso as teria enlouquecido. Seremos salvos. Link e Shen Ying se abraçam, chorando de alegria. Ao mesmo tempo, os zumbis do lado de fora da porta dirigiram-se ao dormitório feminino e começaram a espancar violentamente. As 4 garotas fecharam a boca, nem mesmo ousando se mover, ficando juntas em silêncio. Olhando para a porta com medo, aos seus olhos a porta representava sua fuga e sobrevivência. Depois de bater por um tempo, os ataques dos zumbis desapareceram repentinamente. As 4 meninas ficaram aliviadas quando, de repente, a porta do quarto se moveu. A porta se abriu com a grande pilha de escombros. Um corpo cheio de feridas abertas, de pele negra, com 2 metros de altura, e que traz uma sensação de opressão sem fim. Era o zumbi L1, que apareceu na frente das 4 garotas. A porta e os destroços poderiam parar os zumbis normais, mas não conseguiram parar o poderoso zumbi L1 evoluído. Nós terminamos. Vendo o sinistro zumbi L1 de 2 metros de altura procurando, os rostos das 4 garotas ficaram pálidos de medo. Todos sabem que desta vez não poderão escapar da morte. Shen Ying, com muito pouca coragem, tremia de medo e caía no chão. Zumbis normais não têm visão, apenas instinto, som e olfato para encontrar a presa. Com a evolução dos zumbis L1, cuja visão foi restaurada, ele encarou as 4 garotas com seus olhos cruéis. As 4 meninas estavam com tanto medo que não conseguiam se mexer. Udir, apenas bloqueie, e o virá e nos salvará. Zanli cerrou os dentes e disse para as outras 3 garotas. Então ela pegou um balde de metal ao lado dela e jogou no zumbi L1. Quando o cubo de metal voou, o zumbi L1 não se esquivou e continuou em frente. O cubo de metal atingiu o corpo do zumbi, mas não teve efeito algum. Olhando para esta cena, as 4 meninas ficaram ainda mais assustadas. Yuan Ying e Link cerraram os dentes, pegando os sabonetes e shampoos que jogaram no zumbi L1. No entanto, não teve efeito. O zumbi rapidamente se dirigiu às 4 garotas e agarrou Shen Ying, que estava mole no chão. Abriu a mandíbula e mordeu com força o pescoço de Shen Ying, mordendo sua garganta, fazendo com que o sangue fluísse imediatamente. Os olhos de Shen Ying estavam dilatados e cheios de dor, mas ele continuou a lutar nas mãos do zumbi. Vendo essa cena horrível, as meninas perderam a vontade de lutar e foram em direção à janela. Saltar. Cair para a morte é melhor do que ser comido vivo por ele. Zanli olhou decisivamente e gritou alto. Link e Yuan Ying ficaram com medo de olhar pela janela, hesitaram por um momento e não ousaram pular. Depois que o zumbi L1 deu uma mordida na garganta de Shen Ying, ele imediatamente se levantou e olhou friamente para as 3 garotas. Olhando para a boca ensanguentada do zumbi, as 3 garotas ficaram desesperadas. Nesse ponto, Yui finalmente chegou ao dormitório. Com um movimento rápido do corpo como uma chita, avançando em direção ao zumbi L1.
com um golpe rápido da espada como um curto raio em direção ao pescoço do zumbi. A velocidade de Yui estava muito acima do zumbi L1. Ele não teve tempo de reagir e sua cabeça foi lançada voando com um golpe de espada. O simples ataque de Yui que decapitou o zumbi ficou gravado nos olhos das 3 garotas. Nesse momento, ainda manchado pelo sangue fresco em seu corpo, Yui aos olhos das 3 garotas era muito fofo. Venham comigo. Yui olhou para as 3 garotas e disse. Em seguida, ele pegou as moedas de sobrevivência e 3 caixas de tesouro brancas, não ficou e saiu imediatamente correndo. Afinal, continuando a procurar pelos sobreviventes no quarto, ele disse que voltaria para salvá-los. As 3 garotas assentiram e rapidamente seguiram Yui. Yuang tinha algo a dizer, mas Yui não olhou para ela. Depois que o mundo mudou, Yui ficou em constante estado de tensão, com os nervos à flor da pele, forçando-se a fazer todos os tipos de preparativos. Eu ainda tinha um grande sentimento de medo pelo que aconteceria no futuro próximo. As 3 meninas tinham acabado de sair do quarto quando viram a terrível cena. O corredor do dormitório estava cheio de corpos de zumbis sem cabeça e suas cabeças, ou seja, separados. Olhando para os nojentos cadáveres de zumbis, as 3 garotas ficaram com náuseas e dores de estômago. Espere um momento. Espere. Vendo Yui correndo rapidamente em direção ao quarto andar, Yuang gritou alto e ansioso. Esta é sua única chance de sobreviver. Ela não queria desistir. Yui olhou para as 3 garotas e franziu a testa. Vamos, continue. A repreensão de Yui fez Yuang se sentir triste, com os olhos vermelhos e as lágrimas caindo. Ela cresceu sendo admirada por todos, com um rosto lindo e uma inteligência que foi perseguida por inúmeros meninos. Esta foi a primeira vez que ele foi repreendido tão implacavelmente por alguém. Ao mesmo tempo, Zanli se aproximou de Yui e disse, Yui, você se lembra de mim? Yui olhou para Zanli, pensando por um momento com o rosto voltado para baixo, revelando um traço de sorriso. Irmã mais velha Zanli, obrigado por reservar um tempo para me apresentar como tutor. O trabalho de tutoria de Luen foi graças a Zanli, então Yui está grato a ela. Se não fosse pelo trabalho de tutoria, a vida universitária de Yui teria se tornado muito difícil. Zanli sentiu-se aliviado, sorriu e disse, não, essa é a sua habilidade. Se você não conseguisse fazer com que a bruxinha te aceitasse, ela não teria muita ajuda. Irmã mais velha Zanli, você não comeu o dia todo. Esta é uma lata de 8 treazures conge. Você vai e come isso para encher seu estômago. Yui rapidamente tirou uma lata de 8 conge treazures de sua mochila e deu para Zanli. Yuang e Link olharam para a lata de 8 tesouros conge na mão de Zanli com os olhos arregalados. Ambos estavam com fome há mais de um dia. Zanli lançou a Yui um olhar de necessidade de ajuda. Yui mais uma vez abriu a mochila e tirou 2 pedacinhos de pão e entregou a Yuang e Link. Coma isso primeiro. Quando voltarmos, poderemos comer comida deliciosa. A mochila de suprimentos de emergência de Yui era para ele. Ele não a daria facilmente para ninguém. Se você estivesse preso em uma situação perigosa, os suprimentos de emergência permitiriam que você sobrevivesse por cerca de 7 dias. Obrigado. Tomando os 2 pães do tamanho da palma ou da mão, Yuang e Link agradeceram a Yui. Na sua opinião, não sou importante como Zanli? Yuang comeu o pão, sentindo a injustiça em seu coração. Ela era como uma deusa e parecia muito mais bonita que Zanli. No entanto, Yui estava tratando Zanli melhor do que ela, o que a deixou um tanto ressentida. Capítulo 32 Diferenças de opinião. No dormitório feminino, além das 3 meninas, Yui também encontrou 9 meninas enquanto procurava nos dormitórios restantes. Este dormitório pode acomodar centenas de pessoas, mas apenas 12 sobreviventes. O resto das pessoas, se não se tornaram zumbis no início, foram devoradas pelos zumbis. Yui levou as 12 meninas sobreviventes de volta ao ônibus escolar e depois de se sentar, disse a Shen Yao, vá para o prédio do escritório geral. Shen Yao não perguntou, ele imediatamente ligou o ônibus escolar e dirigiu-se ao gabinete geral. Não havia muitos zumbis ao redor do prédio comercial. Yui então correu para a frente do prédio. Depois de descer do ônibus escolar, Yui foi rapidamente para o escritório de contabilidade. Nesse momento a porta do escritório de contabilidade estava fechada, sem o menor movimento. Yui gritou para o escritório de contabilidade, eu sou Yui, Zhao Zhen, você ainda está aí? Estou aqui. Do escritório de contabilidade veio um som e então a porta se abriu. Zhao Zhen, com um olhar surpreso no rosto, olhou para Yui. Ele realmente não esperava que Yui voltasse para salvá-los. Ele pensava que Yui não voltaria de jeito nenhum. Zhao Zhen, com um olhar de gratidão para com Yui, disse, Yui, muito obrigado. Yui, não sendo muito modesto com Zhao Zhen, pediu, vamos. Zhao Zhen também é muito decisivo. Ele respondeu rapidamente, sim. Zhao Zhen pegou seu grupo e seguiu Yui, indo rapidamente em direção ao ônibus escolar. Shen Yao observou o grupo de Zhao Zhen embarcar no ônibus e perguntou a Yui, vamos voltar? Yui respondeu rapidamente, não, vá ao minimercado no cruzamento. Precisamos de mais suprimentos. Pouco depois, o ônibus escolar parou em frente ao minimercado. Atraídos pelo som do motor, os zumbis ao redor cambalearam em direção ao pequeno supermercado. Havia dezenas de zumbis. Zhao Zhen olhando para as dezenas de zumbis, seus olhos brilharam de medo. Precisamos mesmo parar aqui? Existem tantos zumbis. O cara de óculos Shen Ye também ecoou o sentimento, sim. Poderíamos esperar alguns dias para encontrar os suprimentos. É muito perigoso aqui. Shen Yao, comece. Temos que sair daqui imediatamente. Shen Yao ignorou Shen Ye enquanto olhava para Yui. Ele tinha plena consciência de quem é o membro indispensável do grupo. Shen Ye, vendo suas palavras sem efeito, sentiu-se um pouco desconfortável. Yui Zong franziu a testa, dizendo apenas levemente, abra a porta. Shen Yao abriu imediatamente a porta. Yui caminhou em direção a White Bones e ordenou, lide com eles. Recebendo a ordem de Yui, White Bones apenas correu em direção ao grupo de zumbis. Yui olhou para todas as pessoas no ônibus e ordenou, todos, exceto Shen Yao, Ji Qingyu e Luen, abaixem imediatamente a cabeça e transportem os suprimentos. Wang Xuan, ao ouvir as palavras de Yui, respondeu imediatamente, descendo do ônibus e correndo em direção ao pequeno supermercado. Ele tinha plena consciência da personalidade de Yui. Se eles não agissem, ele seria o primeiro a ser abandonado no futuro como alguém inútil. Exceto Wang Xuan. O resto ficou em silêncio.
Cercado por zumbis por toda parte, havia perigos nas ruas. Eles não têm coragem de sair da segurança do ônibus escolar. Yui franziu a testa e olhou para Zhang com a voz fria. Você não precisa carregar os suprimentos, mas quem não carrega os suprimentos não come. No futuro, você também terá que encontrar seus próprios suprimentos. Neste mundo pós-apocalíptico, até Yui tem que trabalhar para sobreviver. Você simplesmente não pode se dar ao luxo de cuidar de um monte de gente que não estava disposta a fazer nada. Zhang também é muito inteligente e respondeu. Vamos. Ying Ying, Kiki, vamos transportar os suprimentos. Com isso, Zhang saltou rapidamente do ônibus escolar e correu em direção ao pequeno supermercado. Fazendo beicinho, Yuan olhou para Shen Yao, Ji Qingwu e Lu Wen. Ressentido, ele saiu e correu em direção ao pequeno supermercado. Ela também sabe que agora não é hora de desobedecer Yui. Todo mundo está vindo ajudar a transportar os suprimentos. Neste momento somos como uma corda torcida, temos que nos unir e trabalhar duro para sobreviver. Zhang estava tentando persuadir seu pessoal no ônibus. Então, com sua equipe de 5 pessoas, ele desceu do ônibus e se juntou às fileiras dos que transportavam suprimentos. Sob a liderança de Zhang Li e Zhao Zhen, o resto das meninas no ônibus hesitaram, finalmente desceram do ônibus e se juntaram às fileiras dos que transportavam suprimentos. Yui disse a Xi Yang para ficar no ônibus e proteger as armas de fogo, enquanto ele descia do ônibus para vigiar. Incrível! Zhao Zhen, enquanto carregava os suprimentos, deu uma olhada em White Bones e isso encheu seu coração de choque. Vendo White Bones empunhando seu machado matando dezenas de zumbis, cada golpe matando um zumbi, nem mesmo um zumbi poderia resistir ao ataque de White Bones. Se eu adquirir essa habilidade, seria ótimo. Depois de ver que o poder de White Bones estava além da média humana, os olhos de Zhao Zhen brilharam com desejo ardente. Para se tornar presidente da União Estudantil Yunhua, Zhao Zhen não era um homem estúpido. Ele deixou bem claro que o mundo mudou e só ganhando poder pode sobreviver neste mundo pós-apocalíptico. Para conseguir mais poder, ele precisava arriscar a vida e lutar contra os zumbis. Porém, ele não teve coragem. Com o esforço de toda a população, a maior parte dos mantimentos do minimercado foi transferida para o ônibus escolar. Dirija para casa. No ônibus escolar, Yui disse a Shen Yao. Shen Yao ligou o ônibus escolar e saiu imediatamente. Sem incidentes, eles retornaram em segurança ao apartamento de Shen Yao. Depois que todas as provisões foram transportadas para o apartamento de Shen Yao, sob seus arranjos, eles começaram a comer. As várias armas de fogo e munições que eles trouxeram foram armazenadas no quarto de Yui e guardadas por White Bones. Zhang segurando uma lata de 8 tesouros, Conde sentou-se ao lado de Yui, com uma expressão fervorosa perguntou. Yui, próximo passo, qual é o seu plano? Agora você irá para o enclave da cidade de Long Hai? Zhang aprendeu sobre o enclave da cidade de Long Hai com outras pessoas. Ao ouvir as palavras de Zhang, todos os sobreviventes na sala olharam para Yui com os olhos cheios de esperança. A maioria das pessoas está ansiosa para ir para o enclave da cidade de Long Hai, formado pelo governo, em vez de ficar em um lugar onde os zumbis estão por toda parte. Yui, depois de comer uma maçã vital, disse levemente não. Eu gostaria de ficar na cidade de Leijian por algum tempo. Como você pode ser assim? Por sua causa. O resto de nós tem que ficar com você na cidade de Leijian, que está cheia de zumbis. Por que não fazemos uma votação de opiniões? De acordo com uma votação, a votação é para ficar na cidade de Leijian ou ir para a cidade de Long Hai. Concorde em ficar na cidade de Leijian, levante a mão. O cara de óculos que parece muito bonito e capaz. Quem segue Zhao e a garota Limani, disse insatisfeito, e foi o primeiro a levantar a mão. Capítulo 33. Equipes. Por um momento, houve silêncio na sala. Além de Shen Yao, Ji Qingwu, Lu Wen, Wang Xuan, Xi Yang, Zhang Xuan, Wang Fang e Kai Xiao, o resto das pessoas levantaram as mãos. Poucas pessoas estavam dispostas a ficar lá. Vendo tantas pessoas levantando a mão em resposta à proposta, Limani com uma expressão de satisfação disse a Yui. Mais da metade concordou em partir imediatamente. Proposta aprovada. Bom, Yui assentiu. Vendo Yui balançando a cabeça, aquelas pessoas que levantaram as mãos ficaram aliviadas. Mas a próxima frase de Yui fez seus corações caírem do céu ao inferno. Yui olhou nos olhos dos outros e disse levemente. Vocês podem sair agora. Eu não vou impedi-los. Você pode trazer suprimentos para 5 dias com você. Yui salvou essas pessoas porque prometeu salvá-las, mas para elas isso não foi suficiente. Em tempos de paz, quando você salva as pessoas, elas se virarão e culparão você, sem falar neste mundo pós-apocalíptico. Ele também não queria pegar um grupo de pessoas que nutriam dissidências em relação a ele e lutar com eles neste mundo pós-apocalíptico. Ao ouvir as palavras de Yui, os outros ficaram muito pálidos. O mundo exterior está cheio de zumbis. Eles são apenas pessoas comuns que não foram fortalecidas, então até mesmo dar um passo à frente é difícil. Embora adquirir suprimentos fosse ainda mais difícil. Zhang deu um passo à frente para resgatar Limani. Yui, chega de brincadeira. Limani não teve intenção de fazer mal. Ele só quer que você ouça a opinião de todos. Não estou brincando. Aproveito esta oportunidade para lhe dizer claramente. Yui olhou para todos com uma expressão séria e disse. Quem quiser ir embora não vou impedi-lo. Você pode levar suprimentos para 5 dias e depois sair e se defender. Se você quiser ficar, os meninos devem obedecer às minhas ordens de se unirem e lutarem contra zumbis. Enquanto as meninas devem fazer o trabalho logístico, como transportar suprimentos, cozinhar, limpar e assim por diante. As meninas teriam que lutar quando necessário. Esta equipe não precisa de pessoas que não contribuem. Yui disse levemente. Eu limpei os zumbis neste prédio. Se você decidir sair, você pode escolher um quarto para ficar lá dentro, mas direi isso claramente. Fiz o que pude por você. Se no futuro você não tiver provisões, não me pergunte, pois não as darei a você. Uma linda garotinha chamada Zanshin franziu a testa e disse a Yui. Não é dever do homem proteger as mulheres? Você é muito mesquinho e não age como um homem. Você nunca ouviu falar da frase, com grande poder vem uma grande responsabilidade? Zanshin é filha única, bonita e mimada desde a infância. Ela tinha mais coragem agora, pois estava em um lugar seguro. Yui olhou para Zanshin
Zanshin disse levemente. Deixe-me perguntar, muitos refugiados na África não têm nada para comer, não é triste? Zanshin disse inexpressivamente, é triste. Yui olhando para Zan no passado, se você tivesse vendido todos os bens da sua família e os doado, poderia salvar a vida de centenas, ou mesmo milhares de refugiados africanos. Você tem a capacidade de salvá-los, mas se recusou a ajudar, então qual é esse chamado? Você gastou centenas de dólares em um frasco de cosméticos, que pode comprar quantos quilos de arroz e salvar quantos refugiados africanos, então por que não salva? Vamos falar do campo e não de um lugar distante. Ainda há muitas pessoas que não conseguem ler por falta de dinheiro para a escola. Já que você é tão nobre, por que não doar metade de suas despesas para ajudá-los? Talvez o seu jantar possa ajudar a pagar para um aluno aprender a ler. Zanshin não estava mentalmente preparado, então ficou sem palavras quando Yui fez uma série de perguntas. Yui disse levemente, afinal, você é apenas um hipócrita. Se você não pode fazer isso, que direito você tem de forçar alguém a fazer isso? Admito que não posso fazer isso, sou apenas um cara normal e não sou grande o suficiente para vender tudo o que tenho para salvar um estranho. Antes disso, você e eu éramos estranhos. Depois de salvá-lo, que direito você tem de exigir que eu o proteja? Você pode encontrar alguém que se dedique a protegê-lo. Desculpe, não sou eu. Zanshin ficou em silêncio. A atitude de Yui era muito clara e não havia espaço para manobra, embora ela não pudesse refutar o raciocínio de Yui. Aozen pensou por um momento, depois olhou para Yui e perguntou, Yui, você poderia nos dar algumas armas de fogo e munições? Contanto que nos deem armas de fogo e munições, podemos sobreviver. Luz lançou a Zaozen um olhar de desprezo. Você é realmente teimoso. Tivemos que arriscar nossas vidas para conseguir essas armas de fogo e munições. Por que deveríamos entregá-las a eles? Aozen não disse mais nada e apenas olhou para ela. Yui rejeitou categoricamente, não tem como. Não posso lhe dar armas de fogo e munições. Sem armas e munições, como poderíamos sobreviver lá fora? Você vai nos deixar morrer? Yun-Yi, o cara de óculos ao lado de Zaozen disse. Yui disse com uma voz profunda. Matar zumbis pode lhe dar experiência. Eu já te disse. Contanto que você tenha coragem de lutar contra os zumbis, você ganhará experiência e se tornará mais forte. Isso é tudo que vou dizer. Peço-lhe que faça a sua escolha imediatamente. Fique ou vá. Yun-Yi, Limani e 2 outros estudantes olharam para Zaozen. Em vez de acreditar em Yui que salvou suas vidas, eles estavam mais dispostos a acreditar em Zaozen como amigos. Zaozen, com o rosto determinado, levantou-se rapidamente, olhou em volta e disse com muita paixão. Yui, obrigado por me salvar. No entanto, não posso concordar com a sua ideia. Os homens são naturalmente destinados a proteger as mulheres. Pessoal, estou saindo o mais rápido possível e vou para a cidade de Longhai. Se algum de vocês quiser vir comigo, então eu prometo que arriscarei minha vida para protegê-los. Não desistirei de ninguém e levarei todos vocês em segurança para a cidade de Longhai. Muitas das meninas tinham uma luz estranha nos olhos. Para eles, Zaozen era um homem de verdade com suas palavras de inspiração, beleza e sendo o presidente do conselho estudantil. As 12 meninas do dormitório feminino logo se dividiram em 2 metades, 6 meninas optando por ficar com Yui, enquanto 6 garotas queriam ir embora com Zaozen. Essas meninas estavam relutantes em ficar lá mais um dia. Yui, comparado a Zaozen, não falava tão bem e não era um cavalheiro. Não faz muito tempo que o fim do mundo, a ingenuidade das meninas ainda não foi mudada pelo mundo cruel. Depois de coletar suprimentos para durar 5 dias, Zaozen pegou sua equipe e saiu. Por que você não foi embora? Yui olhou para Zanshin com curiosidade e perguntou. Zanshin foi uma das garotas que o interrogou. Ele pensou que seguiria Zaozen e iria embora também. Zanshin olhou para Yui e disse, se Zaozen tivesse coragem de lutar contra os zumbis, agora ele não estaria aqui. Eles não têm armas e não têm poder, segui-los é como buscar a morte. Somente aquelas garotas ingênuas seriam persuadidas por suas palavras doces e confiariam em suas promessas. Capítulo 34 Nivelamento de poder. Nivelamento assistido. Yui disse rapidamente, bem, agora Shen Yao, Luan, Wang Xuan, Zhang Xuan, Wang Fang e Kai Xiao vem comigo. O resto fica aqui e ouve as ordens de Xi Yang. E Wang ficou preocupado ao perguntar, onde você está indo? Sim, Yui, para onde estamos indo? Wang Fang também perguntou nervoso. Eu não queria sair da segurança de casa. Yui respondeu, para ajudá-los a se tornarem mais fortes. Já é tarde. Yui não queria perder tempo. Ele adivinhou que os zumbis estão de alguma forma evoluindo e ficando mais fortes, então não queria perder muito tempo. Ao ouvir as palavras de Yui de que ajudaria todos a ganhar experiência para avançar para o próximo nível, todos os seus olhos se iluminaram. Neste momento quase todos querem avançar para o próximo nível, para se tornar forte como Yui, Ji King Wu e Xi Yang, para que possam sobreviver e viver com mais facilidade neste mundo. E Wang disse muito entusiasmado, eu quero ir. Outras meninas também disseram em voz alta, eu também quero ir. Yui, leve-me para ser mais forte. Acalmar. Yui gritou e franziu a testa. As meninas ficaram em silêncio imediatamente. Yui Zong examinou todas as mulheres com uma voz profunda, ele disse, não há problema se você quiser vir. Porém, sozinho eu não posso proteger tantas pessoas, então quando algo imprevisto acontecer, não serei responsável. O resto das garotas ficaram em silêncio. Elas estavam bem conscientes dos perigos que enfrentavam com os zumbis. Sem a proteção de Yui, eles morreriam e muito menos avançariam para o próximo nível. Com o plano definido, Yui conduziu os outros escada abaixo e até o ônibus escolar. Para onde estamos indo? Perguntou Shen Yao a Yui. Yui pensou por um momento e disse, Avenida Nebulosa, o número de zumbis lá deve ser baixo. A Avenida Nebulosa é uma rua comercial, mas não prosperou. Portanto, os edifícios circundantes são antigos, abandonados e abandonados.
O ônibus escolar chegou ao local. Eles viram apenas pouco mais de 10 zumbis espreitando na rua. As ruas estavam cheias de restos de veículos que bateram contra o guarda-corpo. Wen desça. Quando o ônibus escolar parou, Yui e White Bones pularam do ônibus. Lu Wen tinha fé em Yui. As palavras de Yui mal haviam desaparecido quando ela também desceu. Wang Fang, com ciúme nos olhos, olhou para Lu Wen e pensou: Yui é muito bom para essa garota. Qual é o seu relacionamento? Neste mundo pós-apocalíptico, havia perigos por toda parte. Sem a proteção de alguém forte, seria difícil para alguém fraco como ela sobreviver. Wang Fang, vendo que Yui focada em Lu Wen, ela ficou com ciúmes. Atraídos pelo som do motor do ônibus escolar, os zumbis na rua cambalearam. Yui Zong ordenou a White Bones: vai e corte seus membros para mim. Tendo recebido a ordem de Yui, White Bones avançou com seu machado, como um ciclone atacando os zumbis. Depois de obter a habilidade Reinforced Bones, White Bones tornou-se muito poderoso. Zumbis normais não eram mais capazes de arrancar os ossos dos ossos brancos. Ele agora era 2 vezes mais forte que um homem comum, então matar zumbis comuns tornou-se muito fácil. Em pouco tempo, mais de 10 zumbis foram abatidos e caíram no chão. Yui entregou a vestimenta protetora de 1º grau para Lu Wen e disse: vá, corte a cabeça dos zumbis e você poderá ganhar experiência. Esta é uma vestimenta protetora, então vista-a. Lu Wen pegou a vestimenta protetora e percebeu suas propriedades bônus. Em seu coração, ele se sentiu mais corajoso e disse: ótimo, eu tenho que trocar de roupa. Você pode se virar? Lu olhou para Yui com olhos de bebê. Ela se sentiu muito envergonhada se Yui a visse trocando de roupa. Yui, estrelado por Lu Wen, perguntou seriamente: você sabe que é muito perigoso. Se eu não te ver e enquanto você estiver trocando de roupa, algo ruim pode acontecer. Não sabemos que tipo de habilidades os zumbis evoluídos terão. Tem certeza de que quer me deixar desviar o olhar? Você não pode colocar esta vestimenta protetora sobre suas roupas? Lu olhou para Yui e balançou a cabeça. Irmão mais velho Yui, eu realmente não entendo a mente de uma garota. Não admira que você não tenha namorada. Vamos lá, dizer essas coisas é um desperdício de esforço. Hesitando um pouco, Lu Wen ouviu Yui e vestiu a roupa de proteção por cima da roupa. Lu Wen, segurando a espada Tang, caminhou em direção aos zumbis que tiveram seus membros decepados. O zumbi com os membros decepados por White Bones ainda estava vivo. O zumbi, sentindo que Lu Wen estava por perto, começou a lutar constantemente, abrindo e fechando a boca. Ao ver o zumbi lutando, Lu Wen ficou chocado e rapidamente deu alguns passos para trás com o rosto pálido. A aparência do zumbi era muito assustadora. Uma vez ferido pelo zumbi, ele se tornaria um zumbi. É por isso que todas as pessoas os temiam. Poucas pessoas conseguem reunir coragem e lutar contra zumbis em combate corpo a corpo. Se Yui não tivesse chegado a um beco sem saída, seria difícil para ele reunir coragem e lutar contra os zumbis em combate corpo a corpo. Depois de um tempo, Lu Wen percebeu que a vestimenta protetora pode resistir à infecção do zumbi, o que fez com que seus medos se estabilizassem. Olhando para o zumbi sem membros caído no chão, ela deu um passo à frente e cortou a cabeça. A espada cortante de Lu Wen caiu no ombro do zumbi, a espada afiada cravada nos ossos do zumbi. Aquele zumbi imediatamente revidou, assustando-a tanto que ela tremeu e teve vontade de jogar fora a espada e fugir. Vendo o zumbi incapaz de persegui-la, o medo desapareceu de seu coração. Ela era uma garota que nunca matou uma galinha antes. Pedir a ele para matar um zumbi era muito difícil. Lu Wen observou os zumbis no chão, respirou fundo por um momento e depois cortou continuamente a cabeça do zumbi. Cortando 6 vezes seguidas, ela finalmente cortou a cabeça do zumbi. Uma bola de luz branca do corpo do zumbi voou para dentro de seu corpo. Grande irmão Yui, eu matei um zumbi. Depois de matar o zumbi, Lu Wen disse orgulhosamente para Yui enquanto parecia um pouco pálido: isso é genial. Wen, muito bem. Yui esfregou a cabeça de Lu Wen e a elogiou. Ele. Lu Wen sorriu docemente com o elogio de Yui. O medo em seu coração diminuiu. Por que não fui promovido? Depois de se acalmar, Lu Wen perguntou curiosamente a Yui. Yui disse: continue matando zumbis, você tem que matar mais zumbis para aumentar seu nível. Bem, vou matar mais. Lu Wen acenou com a cabeça, segurando a espada Tang, caminhou em direção aos zumbis sem membros no chão. Matar o primeiro zumbi diminuiu seu medo de zumbis, ao mesmo tempo que aumentou sua coragem para lutar. No começo é sempre difícil, mas depois seria mais fácil nas próximas. Lu Wen com a espada continue matando os zumbis. Depois de matar os 12 zumbis, seu rosto ficou surpreso, ele gritou alto para Yui. Irmão mais velho Yui, fui promovido, tem os pontos de estatísticas. Yui está observando Lu Wen enquanto ele decapita os zumbis. Depois de ouvir o som de surpresa de Lu Wen, ele pensou calmamente. Com a ajuda de outros, são necessários 4 vezes mais monstros para subir de nível? Capítulo 35. Uma sensação de crise. Terminando de falar, ele se aproximou de Yui e perguntou: grande irmão Yui, quais estatísticas devo aumentar? Yui disse rapidamente: espírito. Você deve aumentar o espírito. Você é o principal responsável pelo apoio, enquanto eu serei responsável pela frente. Lu Wen não é adequado para o combate. Yui decidiu seguir seu caminho como uma espécie de sacerdote ou curandeiro. A única garota que Yui viu que se atreveu a lutar contra zumbis foi Ji Qingwu. Um curador é crucial neste mundo pós-apocalíptico. Os médicos são escassos, os medicamentos são escassos. Neste momento um curandeiro fará com que a sobrevivência da equipe seja muito melhor. Ok. Lu Wen rapidamente escolheu atribuir ao seu espírito. Ela também não queria lutar contra aqueles zumbis desagradáveis. Isso é o mais arriscado. Yui disse: você está cansado. Vá descansar. Dê a espada para Wang Xuan e diga-lhe para sair. Lu Wen correu rapidamente para o ônibus escolar. Você subiu?
Quando Lu Wen entrou no ônibus, Wang Fang se aproximou e perguntou apressadamente. Lu Wen disse com orgulho, sim. Zhang Xuan, Kai Xiao, Wang Xuan e Wang Fang tinham um leve toque de inveja em seus olhos. Eles também querem subir de nível e ficar mais fortes. Sem subir de nível, eles se sentiram inferiores. Felizmente, Shen Yao conseguiu aprender a habilidade da pequena bola de fogo, que equivale a uma habilidade. Você também pode considerar ter um nível. Wang Xuan, Yui disse para sair. Lu Wen entregou a espada Tang para Wang Xuan e disse. O rosto de Wang Xuan se iluminou. Ele aceitou a espada e desceu do ônibus. Ele também queria subir de nível e ficar tão forte quanto Yui. Wang Fang, olhando para Lu Wen com a vestimenta protetora, revelou um toque de desejo ardendo em seus olhos. Lu Wen, deveríamos conversar. Você pode me emprestar essa roupa protetora por um momento? Wang Fang é muito esperto. Ele viu que Yui estava usando a vestimenta protetora, seguido por Xi Yang, e agora Lu Wen o está carregando. Obviamente, esta vestimenta protetora é um ótimo equipamento. Lu Wen hesitou por um momento, tirou a vestimenta protetora e entregou-a a Wang Fang. Isto é incrível. Você pode se defender de ataques de zumbis 2 vezes, o que equivale a 2 vidas. Esse Lu Wen é realmente importante para Yui. Quem é ela para Yui? Wang Fang, usando a vestimenta protetora, imediatamente se sentiu diferente. Seu corpo parecia leve por causa da vestimenta protetora. Seus pensamentos estavam cheios de ciúmes. Deixe eu e Zhang Xuan tentarmos. Kai Xiao olhou e disse para Wang Fang. Wang Fang viu Kai Xiao e Zhang Xuan e lembrou-se da cena da fuga. Com a consciência pesada, tirou suas roupas de proteção e deu asa a Kai Xiao. Isto é incrível. Parece que Yui realmente valoriza Lu Wen. Kai Xiao e Zhang Xuan estavam vestindo roupas de proteção e pensando. Matar aqueles zumbis sem preocupações não é algo difícil. A pressão psicológica comparada a matar um zumbi normal era completamente diferente. Com a ajuda de Yui, Wang Xuan matou 12 zumbis e logo subiu de nível. Wang Xuan, depois de subir de nível, ele imediatamente perguntou a Yui. Yui, quais estatísticas devo escolher? Yui disse. Agilidade. Você deve colocar todos os seus pontos de estatísticas em agilidade. Quando sua agilidade for superior a 13 pontos, coloque-os em força e resistência. Ao lutar contra zumbis, o tempo de reação é mais crítico. Contanto que você não seja atingido, você não será páreo para nós. Wang Xuan também é uma das forças de combate que Yui está desenvolvendo. A equipe de força de combate de Yui atualmente é composta apenas por Yui, Xi Yang e Ji Qinggu. Essa força de combate é muito fraca. Ok. Wang Xuan não hesitou em alocar imediatamente os pontos de estatísticas. A resistência de Wang Xuan era muito maior do que a de Lu Wen. Yui ajuda Wang Xuan a matar os zumbis até que Wang Xuan foi promovido ao nível 3 antes de parar de caçar. Decapitar zumbis foi um trabalho árduo. Especialmente Wang Xuan com a ajuda de Yui. Ele teve que matar muito mais para avançar para o nível 3. Depois disso, Wang Xuan estava muito cansado e voltou para o ônibus escolar. Zhang Xuan, Kai Xiao e Wang Fang com a ajuda de Yui avançaram para o nível 2. Yui também os incentivou a alocar os pontos para agilidade e vigor. Shen Yao também avançou para o nível 2. Seguindo o conselho de Yui, ela atribui seus pontos ao espírito. Shen Yao também foi o foco do treinamento de Yui. Depois que todos tiveram um nível, estava escurecendo. Yui não se atreveu a lutar contra os zumbis no escuro e voltou rapidamente para casa. Você volta. Venha e coma. De volta para casa, Yuan e Zanle cumprimentaram com um sorriso no rosto, enquanto olhavam para Yui e diziam. Uma garota entrou imediatamente na cozinha e trouxe uma bandeja com pratos. O jantar é composto por legumes fritos, arroz branco, carne cozida com batata, presunto frito salteado com tomate e ovos. O grupo de pessoas sentou-se ao redor da mesa e começou a comer. O apetite das meninas era pequeno e a comida não era abundante. Mas cada uma das meninas comeu 3 tigelas de arroz antes de largar os achis. Especialmente para Zanli e Yuan, que ficaram no dormitório por alguns dias. Faz apenas alguns dias desde que o mundo acabou, mas para eles foi muito tempo. Após a refeição, Zanli começou imediatamente a lavar a louça. Yuan e Link hesitaram por um momento, mas também começaram a ajudar. O resto das meninas então acordou, correndo para pegar os pratos. Ji Qinggu olhou para as meninas e disse levemente, revezem-se para fazer isso, primeiro são Zanli, Yuan e Link, depois substitua-os. Ouvindo Ji Qinggu dizer isso, as outras garotas imediatamente pararam e cercaram Lu Wen e Wang Fang. Então eles começaram a perguntar sobre o processo de nivelamento. Sentado no sofá, Xi Yang segurando uma garrafa de bebidas esportivas perguntou a Yui, você vai sair no escuro? Yui sabe que Xi Yang entende Yui muito bem. Saiba que no momento de crise, Yui nunca perderia um minuto de tempo. Yui Zong, com os dedos sobrepostos, hesitou por um momento antes de dizer lentamente, é muito perigoso lá fora à noite. Não sei o que aconteceu com o mundo. No escuro, se eles atacarem de repente, algo ruim pode acontecer. A resistência de Yui Zong através do nivelamento constante já é mais que o dobro da de uma pessoa comum. Comparado com o primeiro dia, não estava tão cansado. Nas ruas escuras era extremamente perigoso. Se ele encontrasse algum zumbi S1 atacando, ele poderia se ferir. Xi Yang disse, estamos tomando a iniciativa, é realmente perigoso, mas eles tomarem a iniciativa de morrer. Isso não minimizaria o risco? Capítulo 36, Noite de Caça. Yui Zong entendeu imediatamente. Xi Yang, o que você disse é verdade. Use a vestimenta protetora, iremos imediatamente. Yui Zong não queria perder tempo. Todo o tempo e resistência que tinha, queria aproveitar para continuar lutando e subir de nível. O período inicial deste novo mundo é mais valioso. Esperar até que todos os zumbis estejam mais fortes seria mais arriscado e difícil. Xi Yang assentiu silenciosamente e vestiu a vestimenta protetora. Onde vão? Observando Yui Zong e Xi Yang se levantarem, Shen Yao não pôde deixar de se preocupar. Todas as outras garotas estavam observando Yui Zong e Xi Yang, com os olhos brilhando com um toque de preocupação. Esses dois homens eram o núcleo da equipe. Eles não sabiam como sobreviveriam
se algo acontecesse com os dois. Yui Zong, com uma cara séria, instruiu Shen Yao. Vamos sair para caçar e matar alguns zumbis. Você fica aqui, fecha a porta e não sai. Da mesma forma, ninguém, exceto nós, poderá caçar. Shen Yao franziu a testa e tentou convencê-lo e persuadi-lo em voz alta. Não é muito perigoso sair tão tarde. Seria perigoso se eles encontrassem alguns zumbis S1? Shen Yao ficou muito apavorado com a agilidade do zumbi S1. Se eles não tivessem Yui Zong e Ji King Wu, um S1 zumbi seria suficiente para matar todos na sala. Zhang Xuan também tentou convencê-los. É verdade, Yui Zong, é melhor você ir de manhã. Yui Zong balançou a cabeça e disse, obrigado pela sua preocupação, mas preciso ir. A mente de Yui Zong estava determinada, então implorar não teve efeito. Logo, Yui Zong e Xi Yang deixaram a segurança da sala, indo para fora. Neste momento, a escuridão envolveu o céu. Embora a eletricidade ainda fosse ininterrupta, nenhum dos apartamentos era como antes. Como se toda a cidade já estivesse morta. A única boa notícia era a lua no céu. A luz da lua brilhava por toda parte, então este mundo escuro tinha um toque de luz. Yui Zong olhou para a lua no céu e pensou, Xi Yang, não lutamos juntos assim no passado? Xi Yang disse simplesmente, 2 anos atrás. Depois de perder 2 anos após terminar o ensino médio, algo aconteceu, Yui Zong foi muito afetado. Como se fosse outra pessoa, começou a se preparar para o vestibular. Uma pitada de solidão brilhou nos olhos de Yui Zong e com um suspiro ele disse, já se passaram 2 anos? Há 2 anos também em uma noite de luar, Yui Zong viu a garota que amava com outro garoto, só porque o garoto tinha uma grande herança. Ele teve que trabalhar duro durante 1 mês para ganhar dinheiro e dar a ela um presente digno em sua festa de aniversário. Xi Yang suspirou, sim, esqueça ela. Aquela garota não era para você. Ela não era boa. Yui Zong ficou em silêncio por um momento, olhou para Xi Yang e sorriu. Esqueci dela. O mais urgente agora é sobreviver. Posso distinguir o que é importante. Xi Yang observou Yui Zong por um momento, mas não disse nada. Ao sair da área, Xi Yang e Yui Zong se acalmaram e não conversaram mais. Yui Zong olhou para o escritório de vendas fora da comunidade, apontando para o escritório de vendas e encomendou White Bones. Destrua. White Bones recebeu a ordem de Yui Zong e imediatamente brandiu seu bom axé. O machado de osso atingiu a porta de vidro, quebrando-a em pedaços. O som de vidro quebrando na escuridão silenciosa foi extremamente alto. Os zumbis ouviram o barulho no escritório de vendas e começaram a cambalear em direção a eles. Neste bairro havia muitos zumbis que foram atraídos pelo som do motor do ônibus escolar. Depois de ouvir o som de vidro quebrando, os zumbis começaram a se aproximar. Mais de 100 zumbis logo se dirigiram para Xi Yang e Yui Zong. Muito problemático. Yui Zong olhou para o grupo cheio de zumbis, totalizando mais de 100. Os zumbis que formaram um grupo denso são os mais difíceis de lidar. Zumbis dispersos podem ser facilmente eliminados repetidas vezes. Mas em um grupo cheio de zumbis, os menores erros podem causar a morte. Vamos, Yui Zong disse a Xi Yang. Eles rapidamente recuaram pelas escadas do prédio. Os zumbis se apertaram uns contra os outros, tentando subir as escadas. Subir as escadas não foi fácil para os zumbis. Muitos dos zumbis tropeçaram e caíram no chão. O resto passou por cima dos zumbis caídos e continuou em frente. Um lance de escadas fez com que mais de uma dúzia de zumbis caíssem, demorando um pouco mais enquanto tentavam se levantar. A passagem era estreita e só permitia que 4 pessoas caminhassem lado a lado. Aqueles zumbis, depois de entrar na passagem, se meteram em confusão e tropeçaram nos obstáculos em seu caminho. Vendo um número muito menor de zumbis na passagem, Yui Zong olhou para White Bones e ordenou, mate-os. Ao receber a ordem de Yui Zong, White Bones avançou. Balançando seu machado de ossos como um ciclone, ele dizimou os zumbis. White Bones eliminou facilmente os zumbis, enquanto Yui Zong e Xi Yang foram para o lado de White Bones e mataram os zumbis que entraram sorrateiramente. Como mortos-vivos, White Bones poderia ignorar o vírus zumbi, enquanto Yui Zong e Xi Yang não. Mesmo usando as vestimentas protetoras, eles ainda precisavam ter cuidado. Yui Zong e Xi Yang estavam lutando enquanto recuavam. Mesmo com a coordenação com exos blancos, ainda demorou mais de 1 hora para lutar. Yui Zong foi promovido ao nível 11, enquanto Xi Yang foi promovido ao nível 7. Yui Zong alocou seus pontos em agilidade e resistência. Matar centenas de zumbis foi horrível. Contribuiu apenas com pouco mais de 200 moedas de sobrevivência e 3 maçãs de vitalidade. Matando o último zumbi, Yui Zong soltou um longo suspiro e disse: "Nós vamos voltar." A dura luta contra os zumbis consumiu muita energia. Yui Zong tinha apenas 7 pontos de resistência. Xi Yang, encharcado de suor, apenas assentiu. Sua resistência estava quase esgotada e ele não podia mais lutar. Quando eles voltaram, Zhang Li se aproximou deles e disse: "Vocês estão de volta, já esquentamos a água para vocês." As outras garotas olhavam para Yui Zong e Xi Yang com inveja. Eles ainda não sabiam ao certo o que acontecia no mundo, então ninguém se atreveu a beber a água da torneira. Um banho era uma coisa simples no passado, agora se tornou um luxo, porque só era seguro tomar banho com água engarrafada, o que os levava a sentir inveja. Nesta equipe, os únicos combatentes foram Yui Zong, Ji King Wu e Xi Yang. Só os 3 podiam tomar banho, afinal eram a principal força de combate. Capítulo 37. Roubo de ônibus escolar. Realmente relaxante, com o corpo imerso em água quente, Yui Zong soltou um suspiro de felicidade. Ser capaz de tomar banho depois de uma luta extenuante era um prazer raro, sem falar na escassez de água agora. Xi Yang estava agachado com um balde de água quente e, revelando um sorriso estranho, disse: "Você se lembra de quando estávamos no ensino médio?" Yui Zong e Xi Yang se lembraram de quando estavam em um internato no ensino médio. Durante o verão banhavam-se em torno de uma bacia. No inverno todos levavam um balde de água quente para tomar banho. Yui Zong ficou em silêncio por um momento. Lentamente ele disse: "Eu me pergunto como Pantera está agora." Panther era um dos amigos de Yui. Após o teste de admissão, cada um seguiu seu caminho. Xi Yang disse: "Não se preocupe, você teve uma vida difícil, então não morrerá tão facilmente."
Sim. Após o banho, Yuizong e Xi-Yang voltaram para o quarto para dormir. Em uma pequena sala, Yuang disse de repente, Zanli, estou de olho em Yuizong, quero que ele seja meu namorado. Me ajude. Zanli ficou surpreso por um momento. A figura de Yuizong matando zumbis brilhou em seus olhos, e ele hesitou por um momento e disse, ok, vou ajudá-lo. Yuang olhou para Lin Qi e perguntou, Lin Qi, você vai me apoiar, certo? Se Yuizong se tornar meu namorado, pedirei a ele que proteja você. Lin Qi permaneceu em silêncio. Ele também teve uma boa impressão de Yuizong, embora não ao nível do amor, ela não é alguém que lhe dá amor facilmente. No entanto, seu caráter era introvertido e fraco, e ele não rejeitava os outros. Muito chato. Yuang, se você gosta de Yui, use sua própria habilidade para capturar o coração dele. Qual é a razão para dizer isso aqui? Fazer com que seus amigos abandonem isso e reduzam os concorrentes? Neste momento, Zanshin estava olhando para Yuang, ridicularizando-a. Este Zanshin é do capítulo 33, aquele que ridicularizou Yui, mas acabou ficando. Enquanto o outro Zanshin está perseguindo Xi-Yang, Yuang respondeu com raiva. Isso é algo entre nós. Quem é você? Yuang não pensava na redução dos concorrentes. Ela é uma garota muito bonita e elegante. Mas Shen Yao e Ji Qinggu eram mais bonitos que ela. Eu não tinha certeza se iria vencer aquelas duas garotas. Havia também Wang Qian e Zhan Xin do lado de Xi Yang. As duas garotas não eram menores comparadas a ela. Zhan Xuan também era fofo, o que deixou Yuang desconfortável. Zhan Xin zombou e disse, isso não tem nada a ver comigo. Minha única razão é sobre sua abordagem. Na verdade, você não gosta de Yuizong. Você está apenas procurando um protetor. Suas palavras não podem enganar ninguém. Yuang ficou cheio de raiva e gritou, o que você diz é um absurdo. Zhan Li rapidamente os acalmou e disse, chega, temos que descansar bem. Acho que amanhã é a nossa vez de ir caçar e subir de nível. Se você não descansar bem, amanhã você não terá forças para caçar zumbis. Depois de ouvir o discurso de Zhan Li, Yuang e Zhan Xin pararam de brigar, bufaram friamente e foram dormir. Já passava das 12 horas, no apartamento 208, quando a porta se abriu. Zhen e seu grupo saíram da sala em silêncio e rapidamente se dirigiram para o ônibus escolar. No ônibus escolar, Zhen tirou um molho de chaves e inseriu uma chave na ignição. Yuan então sentou-se no banco do motorista e imediatamente ligou o ônibus escolar. Acompanhado pelo estalo do motor, o ônibus saiu rapidamente da área. O que é esse som? No momento em que o motor foi ligado, a equipe de Yuizong foi rudemente acordada. Vestindo pijama, Yuizong imediatamente correu para a varanda, apenas para ver o ônibus escolar fugindo a toda velocidade. Shen Yao também apareceu de pijama, com um olhar preocupado, perguntou a Yui, Yui, o que aconteceu? Shen Yao adivinhou vagamente a verdade, mas não queria acreditar. Yuizong com o rosto pálido disse, o ônibus escolar foi roubado por alguém. Yuang com o rosto muito pálido disse, o que vamos fazer? Como vamos chegar à cidade de Longhai? Na sala, todos os olhos se voltaram para Yuizong, além de Xi-Yang e Ji Qinggu, os olhos dos outros se encheram de medo. Sem um bom transporte, viajar quase 50 quilômetros até a cidade de Longhai seria quase impossível. Yuizong disse levemente, não se preocupe, amanhã irei procurar outro veículo. Todos voltem a dormir. Ao ouvir Yuizong dizer isso, os outros hesitaram um pouco e depois voltaram para o quarto para dormir. O ônibus escolar havia sido roubado. Mesmo que estivessem preocupados com isso, não seria bom. É muito difícil prever a mente de uma pessoa. Yui olhou para fora e suspirou lentamente. Ele não acreditava que as pessoas que ele acabará de salvar iriam se virar e roubar o ônibus escolar. Xi-Yang se aproximou e confortou Yui e disse, não fique muito zangado, o ônibus escolar sumiu, amanhã iremos procurar outro veículo. Sim. Yuizong rapidamente ajustou seu humor e voltou para seu quarto para dormir. A equipe de Zhen estava se afastando da área, em direção à cidade de Longhai. Depois de viajar por uma certa distância, Limani disse hesitantemente, Zhen, não deveríamos ter feito isso? Afinal, Yuizong nos salvou. Ao ouvir as palavras de Limani, os outros ficaram um pouco envergonhados. O mundo mudou em pouco tempo, por isso a sua dignidade não desapareceu completamente. Zhen a confortou e disse, para chegar à cidade de Longhai, só podemos usar este método. Se não fizéssemos isso, não conseguiríamos chegar à cidade de Longhai. Limani, não se preocupe, Yuizong é poderoso, ele será capaz de encontrar facilmente outro veículo. Ji-Yun ainda estava um pouco ressentido e disse, sim, Mani, olhe para Yuizong, ele mal nos salvou, mas queria que estivéssemos sob seu comando. Quem ele pensa que é? Ele não tem nenhuma aula. Precisamente. Os outros também concordaram. Ao menosprezar Yuizong, eles poderiam diminuir sua culpa. Neste momento, o ônibus se dirigia para a área de Qingyun, uma das áreas mais movimentadas da cidade de Leijian. Havia veículos por toda parte nas ruas. Os zumbis estavam espalhados por toda parte. Yui de repente diminuiu a velocidade e gritou. Zhen, há um bloqueio na frente, o que devo fazer? Na frente deles, 8 ou 9 veículos estavam empilhados, bloqueando seu caminho. Zhen ficou chocado, agiu rapidamente e gritou. Para trás, afaste-se imediatamente. O ônibus escolar não deveria parar. Assim que o ônibus parasse, eles seriam cercados por zumbis. E eles não seriam capazes de lutar contra os zumbis. Capítulo 38. Mais mortes. Neste momento, houve de repente um estrondo. 2 zumbis S1 quebraram a janela e embarcaram no ônibus. Um zumbi S1 agarrou uma garota e mordeu sua garganta. O sangue imediatamente jorrou de sua garganta, encharcando o zumbi. O outro zumbi S1 arranhou outra garota, deixando facilmente uma ferida profunda. Ajuda, ajuda. De repente, no ônibus escolar, houve um caos na equipe. O resto das garotas gritou e correu em direção a Zhen. No meio desta pequena equipe, Zhen não era apenas o líder, mas também a espinha dorsal. Depois de morder a garota até a morte, o zumbi S1 saltou para frente como uma chita em direção a uma garota. O zumbi S1 abriu a boca ensanguentada
ensanguentada e mordeu com força o pescoço da garota, rasgando sua garganta. O outro zumbi S1 também pulou sobre sua presa, mordendo o pescoço de outra garota. Em apenas algumas respirações, 3 meninas morreram no ônibus escolar. Seus olhos estavam cheios de arrependimento e falta de vontade. Se tivessem escolhido ficar com Yu e Zong, estariam vivos agora. Auzen também viu os 2 poderosos zumbis S1, que estavam além dos zumbis normais. De repente ele gritou, pare, pare o ônibus. Yun-Yi, confiando completamente em Zhao Zhen, imediatamente pisou no freio. Sob o efeito da inércia, os 2 zumbis S1 foram lançados para frente. Eles rapidamente se levantaram e correram em direção ao grupo de pessoas. Nesse exato momento, Zhao Zhen, segurando o bastão de iniciante, pulou pela janela lateral. Ele escapou, abandonando todos. Ele julgou que, embora todos juntos, eles pudessem matar os 2 zumbis S1 ao longo do tempo. Depois eles seriam indubitavelmente infectados, pois eram a principal força de combate. Todos ficaram chocados ao ver Zhao Zhen escapar do ônibus escolar. Antes disso, Zhao Zhen jurou protegê-los com sua própria vida, mas diante do perigo, ele foi o primeiro a fugir. A confiança de todos em seus corações foi destruída. Li Mani foi a primeira a reagir, mordendo os lábios, saltou em direção à janela lateral, fugindo para longe. Ela não sabia para onde poderia correr no escuro, mas era muito melhor do que morrer no ônibus escolar. Isso acordou os demais e eles também começaram a pular pelas janelas do ônibus escolar. Yun-Hee também saiu rapidamente do banco do motorista. Quando ele tentou escapar para fora, um zumbi S1 atacou seu corpo, derrubando-o no chão. O zumbi então abriu a boca e mordeu a garganta. O outro zumbi S1 aproveitou ao ver um garoto tentando fugir e mordeu a garganta do garoto. Depois de matar todos que estavam vivos no ônibus escolar, os 2 zumbis S1 não perseguiram os demais e, em vez disso, começaram a devorar a carne dos corpos frescos. Os vários corpos foram mordidos e dilacerados. O ônibus escolar tinha 7 cadáveres frescos, o suficiente para os 2 zumbis S1 devorarem o quanto quisessem. Na escuridão, os zumbis foram atraídos pelos sons dos sobreviventes e começaram a segui-los. Na manhã seguinte, Yu e Zong acordou todos. Yu e Zong perguntou rapidamente a Luen. Wen, quanto do seu MP você recuperou? Luen com um sorriso disse, foi completamente restaurado. Yui disse rapidamente, trate Ji Qingwu imediatamente. Está bem. Lue acenou com a cabeça e colocou as mãos no corpo de Ji Qingwu. 2 luzes brancas irromperam de suas mãos em direção ao corpo de Ji Qingwu. Yuan Ying e as meninas se reuniram. Esta foi a primeira vez que viram alguém usar uma habilidade para tratar os ferimentos de uma pessoa. Eles nunca tinham visto tal habilidade mágica antes. Sob a luz branca, o rosto pálido de Ji Qingwu começou a mostrar um toque de cor. Yui Zong perguntou, como você está? Ji Qingwu moveu seu corpo e seus olhos brilharam de alegria. Ela olhou para Yui e disse, está muito melhor. Yui disse a Luz, continue o tratamento dela. Luz usou sua habilidade novamente, 2 bolas de luz branca entraram no corpo de Ji Qingwu. As luzes brancas desapareceram. Yui perguntou preocupada. Como se sente? Ji Qingwu levantou-se do sofá e começou a alongar seu corpo maravilhoso e a se aquecer. Ji Qingwu treinou por muitos anos e forjou um corpo extremamente sensual. Com peito largo e quadris largos, rosto elegante e bonito e temperamento corajoso, ela era extremamente charmosa. Yui Zong vendo Ji Qingwu espalhando seu corpo glamouroso, seus olhos não puderam deixar de se perder nela. Depois que Ji Qingwu terminou seu alongamento, ela olhou para Yui Zong e disse, recuperei mais de 50%, devo ser capaz de lutar? Bom. Hoje vamos encontrar um novo meio de transporte. Ji Qingwu, Xiang e Wang Shuan me acompanharão. As demais pessoas ficarão em casa. Yui Zong olhou para Shen Yao e com um tom sério disse, Shen Yao, lembre-se do que eu disse, não importa o quanto gritem, não deixe ninguém entrar. Eu entendo. Ela respondeu rapidamente. Depois que os agressores atacaram Shen Yao, ela entendeu a crueldade deste mundo pós-apocalíptico. Com a explicação concluída, Yui Zong e Ji Qingwu saíram rapidamente. Fora do grupo, Wang Shuan perguntou, para onde iremos a seguir? Yui Zong já havia pensado nisso e disse imediatamente, para o distrito de Jianan, Green Shadow Street, onde o fluxo de pessoas era pequeno e eles vendiam veículos de grande porte. Yui descartou veículos comuns, apenas veículos grandes podem atingir os zumbis sem sofrer danos. Sem a proteção do ônibus escolar, Yui Zong apenas circulou com os outros, para evitar os zumbis na seção central. Seguindo em direção a Green Shadow Street no distrito de Jianan, os 4 caminharam pelas seções remotas e conseguiram lidar facilmente com os zumbis espalhados. Com a ajuda de Yui Zong, Wang Shuan finalmente teve coragem de lutar corpo a corpo contra os zumbis. Eles mataram cautelosamente dezenas de zumbis enquanto se dirigiam para Green Shadow Street. Green Shadow Street era a área que ficava na periferia, então não havia muitos zumbis. Eles chegaram com sucesso à loja que vende caminhões da marca Dongfeng. Na frente da loja, havia 3 grandes caminhões Dongfeng. Yui Zong rapidamente procurou nos bolsos de um zumbi e encontrou um molho de chaves. Devemos levar os 3 caminhões, disse Xiang a Yui Zong. Eles ultrapassaram o obstáculo e encontraram as chaves dos 3 caminhões. Capítulo 39. Caçadores. Yui Zong balançou a cabeça e disse, não temos motoristas suficientes, só podemos dirigir um caminhão no momento. Depois de entrar no caminhão, Wang Shuan sentou-se no banco do motorista e perguntou a Yui Zong, para onde vamos agora? Yui pensou por um momento e disse, vamos pela estrada Xingning até o Ponte Leijian. Ao ouvir as palavras de Yui Zong, Wang Shuan ficou surpreso. Temos que passar pela passagem da montanha para chegar à estrada Xingning da Ponte Leijian. Mas esse lugar é o distrito comercial da cidade de Leijian. Não haverá dezenas de zumbis a mais do que em outros lugares. Yui, você realmente quer ir para aquele lugar? É isso, disse Yui Zong com uma voz profunda. Eu entendo. Wang Shuan cerrou os dentes e virou o caminhão em direção à Ponte Leijian. Havia veículos danificados por toda parte no topo da Leijian Road. Até mesmo os guarda-corpos estavam quebrados. Toda a ponte estava bloqueada por veículos com zumbis perambulando pelas ruas. Este era um
distrito comercial movimentado e as ruas estavam bloqueadas por veículos abandonados. Somente as ruas que não estavam lotadas teriam pouco trânsito. Quando o mundo mudou, havia um grande número de pessoas presas no trânsito, então foram mordidas por zumbis. Do outro lado da ponte Leijian ficava a zona comercial mais movimentada da cidade, onde aos domingos mais de 10.000 pessoas se reuniam para fazer compras e passear. O distrito mais próspero da cidade de Leijian era agora uma das áreas mais perigosas da cidade. Eles chegaram à ponte Leijian, e o Izong viu que na ponte havia muitos zumbis por aí. Sentado no caminhão, o Izong podia ver o fim da ponte do outro lado. Ele viu que no final da ponte havia uma porta muito estranha que emitia continuamente partículas de luz. Havia 4 figuras paradas na frente daquela porta estranha. Essas 4 figuras tinham cauda longa, eram quadrúpedes com corpo marrom escuro, 2 metros de comprimento e aparência humanoide feia e feroz. Nota: partículas de luz são a EXP que você ganha ao matar zumbis. Tipo de caçador 1, nível 20, tipo de chefe. Caçador: este é um ser corroído pela infecção por vírus, tomando outro caminho na evolução. Eles apenas perderam o instinto de sobrevivência asterisco. Seus instintos de luta são opressivos, sua velocidade e potência são perfeitas. Habilidades: infecção viral. Como se tivessem sido alertados pelos sons do motor, o caçador que estava caído no chão comendo um zumbi levantou a cabeça. Depois de abandonar rapidamente a comida, ele correu na direção da equipe de Yu Izong. Os 4 caçadores eram extremamente afiados, correndo pelos destroços dos veículos como uma chita, saltando sobre o grupo de zumbis. Sua velocidade era extremamente alarmante e eles se dirigiram violentamente na direção da equipe de Yu Izong. O rosto de Yu Izong estava pálido e ele gritou com Wang Xuan: para trás. Wang Xuan, sem responder, virou o caminhão e imediatamente pisou no acelerador, fugindo para trás com urgência. O caminhão Dongfeng atingiu todos os zumbis bloqueando seu caminho. Os 4 caçadores estavam em perseguição pela retaguarda. Depois de expulsá-los da ponte, 2 caçadores pararam e um voltou para a porta estranha, enquanto o outro guardava a entrada da ponte. Os outros 2 caçadores restantes eram como chitas, perseguindo a equipe de Yu Izong. Os 2 caçadores são de fato nível 20, tipo chefe, em sua velocidade máxima. Eles estavam acima da velocidade máxima de 80 km por hora do caminhão Dongfeng. Aos poucos, os 2 caçadores se aproximaram do caminhão Dongfeng. E agora, Yui? Perguntou Wang Xuan a Yu Izong com o rosto pálido e suor frio, depois de olhar para os 2 caçadores no espelho retrovisor. Esta foi a primeira vez que ele viu essa velocidade em um monstro mais rápido que um veículo. Ele instintivamente sentiu o quão aterrorizantes eram os 2 caçadores. Ele definitivamente não pode competir com eles. Mais rápido, gritou Yu Izong com uma voz profunda. Wang Xuan acenou com a cabeça e imediatamente pegou a estrada. Acabou. O rosto de Wang Xuan ficou branco e cheio de desespero. Ao se aproximar da rodovia, ele viu o estado dela. A estrada estava cheia de todos os tipos de veículos, bloqueando firmemente a estrada. Aparentemente, quando o mundo mudou, a maioria dos motoristas quis escapar pela rodovia, mas não achavam que ficariam presos lá também. O caminhão Dongfeng simplesmente não conseguia avançar pela estrada bloqueada. Os olhos de Yu Izong brilharam com um toque de frieza e ele disse: pare. Prepare-se para lutar. Wang Xuan sabia que a velocidade do caçador era mais rápida que a velocidade do caminhão. Eu simplesmente não consegui escapar. Ele cerrou os dentes e imediatamente parou o caminhão. Use armas de fogo, não use o bastão de iniciante. Sim. Zong removeu a metralhadora tipo 79 do peito e pulou do caminhão, enfrentando o caçador, nível 20, tipo chefe. Usando as armas brancas para iniciantes, eles simplesmente buscariam a morte. Desta vez, quando foram procurar um veículo, cada pessoa carregava uma metralhadora tipo 79 e 6 cartuchos, neste ponto da vida ou da morte. Mesmo que Wang Xuan não tivesse coragem, ele ainda tirou a metralhadora tipo 79 do peito e pulou do caminhão. Ele então foi para o lado de Yu Izong. Apenas ficar ao lado de Yu Izong lhe deu um pouco de coragem. Xi Yang e Ji Qingwu também pularam rapidamente do caminhão, segurando firmemente a metralhadora tipo 79. A velocidade dos 2 caçadores foi muito rápida. Num piscar de olhos eles estavam a apenas 50 metros da estrada. Fogo! Yu Izong rugiu, liberando todo o seu medo e puxou o gatilho, atirando violentamente nos 2 caçadores. Wang Xuan, Xi Yang e Ji Qingwu puxaram simultaneamente o gatilho e atiraram nos 2 caçadores. Embora suas habilidades de tiro fossem muito ruins, com a densa chuva de balas, eles conseguiram atingir o corpo do caçador. A bala fez um buraco no corpo do caçador, o sangue que escorria era preto. Como a velocidade dos caçadores era muito rápida, a bala entrou em seus corpos e saiu pela retaguarda. Com as balas passando por seus corpos, se fossem criaturas comuns, já teriam caído no chão há muito tempo. Mas os 2 caçadores foram muito espertos e pularam para o lado. Os 2 caçadores eram completamente diferentes dos zumbis normais. Eles imediatamente fizeram um movimento de desviar e desviar para o lado, executando movimentos de evasão irregulares. Se os cérebros dos caçadores fossem atingidos por balas e destruídos, eles também morreriam. Além disso, se suas articulações fossem atingidas por balas, seus movimentos também seriam afetados. Mas seus tiros não foram precisos e os 2 caçadores conseguiram evitá-los. Com sua alta velocidade, a equipe de Yu Izong simplesmente não era páreo para eles. Os cartuchos de munição de 20 cartuchos logo acabaram. Aproveitando que as 4 pessoas trocaram os cartuchos, os 2 caçadores avançaram em direção a eles como chitas. Capítulo 40, Lesões Graves. Sem qualquer hesitação, Yu Izong ativou sua habilidade Shadow Step, sua velocidade subitamente disparando. Ele avançou como uma flecha, atingindo a cabeça do caçador. Apenas 30 pontos de aumento em sua agilidade tornaram a velocidade de Yu Izong extremamente alarmante. Quase instantaneamente, a espada de Yu Izong avançou em direção à cabeça do caçador. Naquele momento, como uma bala, a língua do caçador disparou, atingindo a espada de Yu Izong, fazendo o corte da espada na direção dos ombros do caçador. Um som metálico ressoou e a espada foi inserida no ombro do caçador. O caçador imediatamente abriu a boca ensanguentada e atirou a língua novamente no rosto de Yu
Yu Zong como uma bala. Ao mesmo tempo, White Bones avançou, balançando seu machado de osso como um redemoinho, desviando para baixo a língua do caçador que estava atacando Yu Zong e cortando a língua do caçador em dois. Respingos de sangue foram vistos por toda parte. Ao mesmo tempo, Ji Qingwu também ativou sua habilidade Tier 2. Movimento em alta velocidade e com a espada, ele cortou o corpo do caçador. A espada afiada cortou a pele do caçador e cravou-se em seus ossos, mas não foi capaz de cortar. Corte isso. Yu Zong rugiu e usou todo o seu poder para pressionar com a espada, cortando a perna direita do caçador com a espada. Quando a pata direita do caçador foi cortada, ele balançou a cauda com força, atacando Xi Yang no peito. Xi Yang foi lançado voando, atingindo o topo do caminhão. Ele vomitou muito sangue e teve várias costelas quebradas. Ele havia perdido completamente sua capacidade de combate. O outro caçador correu em direção a Yu Zong e com a velocidade da luz, agarrou Yu Zong. A velocidade do caçador era assustadora demais. Yu Zong só conseguiu abandonar sua espada. Então, com a mão direita ele agarrou a garra direita do caçador. A garra direita do caçador bateu. O terrível poder da garra fez com que a mão direita de Yu Zong fizesse um som estridente. Se Yu Zong não tivesse usado uma vestimenta protetora de segundo grau, ele já estaria infectado. Aproveitando o selo de Yu Zong no ataque do caçador por um momento, White Bones girou seu machado de osso como um tornado e cortou a cabeça do caçador. A cabeça do caçador foi instantaneamente decepada, fazendo-o voar, com respingos de sangue por toda parte. O corpo sem cabeça do caçador caiu no chão, quando de repente uma caixa de tesouro azul, 3 caixas de tesouro brancas, um precioso livro de habilidades e moedas de sobrevivência de $200 apareceram. Uma grande bola de luz branca voou em White Bones, fazendo com que ele fosse promovido para o próximo nível. Assim como Yu Zong não conseguiu matar um caçador, o caçador restante balançou suas garras em direção ao coração de Yui. Yui estava no modo passos sombrios, mas só teve tempo de torcer levemente o corpo. O caçador o atingiu no peito em vez de no coração. Mesmo que Yu Zong estivesse usando uma vestimenta de proteção de segundo grau, ele ainda ficou gravemente ferido pelo poder de ataque do caçador, mas ainda não cortou seu corpo. O golpe poderoso do caçador quebrou várias costelas e o fez voar vários metros acima do solo. Naquele momento, Ji Qingwu ergueu a espada. Mais uma vez com a espada tenta cortar a cabeça do caçador. O caçador, sem qualquer preocupação, bateu o rabo como um martelo no corpo de Ji Qingwu. Como um trapo, Ji Qingwu voou imediatamente 8 metros, como se tivesse sido atropelada por um caminhão em alta velocidade. Ela imediatamente cuspiu um bocado de sangue e caiu no chão, sem saber se estava viva ou morta. Sim, agora. Neste momento, Wang Xuan havia terminado de trocar o cartucho da metralhadora tipo 79. Ele sabia que não era páreo para o caçador e só podia contar com Yu Zong. O caçador percebeu que Yu Zong era seu maior inimigo. Ele rapidamente correu em direção a Yui, tentando esmagar a cabeça dela com sua garra. Naquele momento, White Bones apareceu na frente do caçador, com seu machado de ossos apontado para a cabeça do caçador. O caçador era como um gato e evitou o golpe de White Bones e sua cauda como se fosse um martelo, bateu contra o corpo de White Bones, enviando-o voando de 7 a 8 metros. Ir para o inferno. Depois de ver o caçador romper a linha defensiva dos ossos brancos, Yu Zong suprimiu sua dor e com a boca cheia de sangue, sacou a metralhadora tipo 79, começando a atirar violentamente contra o caçador. A técnica de tiro de Yu Zong era terrível, mas a distância entre ele e o caçador não passava de 2 metros. A esta distância era impossível falhar. As 20 balas foram disparadas contra o corpo do caçador. Seu corpo estava cheio de buracos sangrentos. 2 balas tiveram a sorte de atingir a coluna do caçador. O caçador caiu do ar. Embora Yu Zong estivesse com falta de ar, ele rapidamente pegou sua espada e com a mão esquerda tentou cortar a cabeça do caçador com todo o seu poder. A cabeça do caçador caiu no chão. Uma caixa de tesouro azul, um livro de habilidades, 3 caixas de tesouro brancas e $200 em moedas de sobrevivência caíram com ele. Uma grande bola de luz branca do corpo do caçador invadiu o corpo de Yu Zong e um som doce ecoou em sua mente. Parabéns, você foi promovido ao nível 12, ganhou 2 pontos em suas estatísticas. Parabéns, você foi promovido ao nível 13, ganhou 2 pontos em suas estatísticas. Em um instante, os 2 doces sons de promoção ecoaram na mente de Yu Zong. Yui suportou a dor e tomou uma decisão: atribuir 4 pontos em vitalidade. A vitalidade determinou a velocidade de recuperação da força muscular e corporal. Yu Zong, graças à vestimenta protetora do segundo grau, ele conseguiu se levantar e lutar. A força muscular de seu corpo superou Ji Qingwu e Xi Yang em 50%. Yu Zong não se importava com o futuro de seu desenvolvimento agora. A única coisa que ele podia fazer era aumentar sua vitalidade, para que seus ossos pudessem curar mais rápido. Um pequeno fluxo de gotas fluiu por seu corpo. O corpo de Yu Zong se fortaleceu novamente. Após a consolidação, ele se sentiu um pouco melhor. Xi Yang. Yu Zong não ficou parado. Ele rapidamente correu em direção a Xi Yang, cujo rosto estava coberto de sangue e cheio de dor. Seu peito apresentava múltiplas fraturas. Yu Zong inspecionou se Xi Yang conseguia respirar e viu que ele ainda estava respirando. Felizmente, ele deu um suspiro de alívio. Xi Yang era seu amigo e companheiro mais importante. Depois Yui verificou as condições de Ji Qingwu. Ela ainda estava respirando, então rapidamente pegou os objetos que caíram dos 2 caçadores e os colocou em sua mochila. Em seguida, White Bones levou Ji Qingwu e Xi Yang para o caminhão. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.